para avaliação de resultados dos exames solicitados na rotina de pré-natal. Apresenta exame de glicemia de jejum de 91. O teste oral de tolerância à glicose com avaliação da glicemia de jejum após 1 hora e após 2 horas tem os limites para DMG de 92, de 180 e de 153. Ok. Nesse caso, a conduta recomendada para o rastreamento e para a definição da presença ou não de diabetes gestacional é realizar o TOTG com 100 gramas ou 75. E qual que é o período que a gente faz? E aí, o de 100 a gente já não utiliza há muito tempo. É padronizado o de 75 gramas. E qual que é o período que a gente faz? Entre 24 e 28 ou 22 e 28 semanas. E aí, coloca aí para mim no chat. Aqui entre 24 e 28 ele fala que visto que o diagnóstico é feito com pelo menos um valor alterado, e aqui pois o diagnóstico é feito com pelo menos 2 valores alterados. Então, na verdade, é só um, né? Com isso a gente consegue matar também. Ótimo. Jardiane, Alexandre colocaram aqui para mim letra B. Perfeito. E aí eu pergunto para vocês, se durante o meu primeiro exame de primeiro trimestre o resultado da glicemia de jejum vem 132, como é que eu classifico essa gestante? Primeiro trimestre, ou seja, vamos lá, vou colocar esse paciente, 10 semanas. Eu fiz a minha glicemia de jejum e ela resultou em 132. O Alexandre está falando para mim, olha, DM2, ou seja, ela era diabética prévia. Mas aí eu preciso fazer TOTG depois? Fiz, deu alterado, primeiro trimestre. Vou precisar fazer? Ótimo, colocar aqui não. Mas se ela tem um diagnóstico já feito, eu vou me guiar pela meta de tratamento, né, que a gente vai fazer de acordo com a glicemia, pré-prandial, pós-prandial, de acordo com o controle de curva glicêmica que ela vai fazer. Tá bom? Show de bola? Show de bola. Seguindo então. Eu trouxe um resuminho aqui legal para vocês sobre o que a gente faz de conduta no primeiro trimestre. Glicemia de jejum abaixo de 92 é a nossa questão. A gente vai fazer o TOTG de 75 gramas entre 24 e 28. É a letra B para a gente, né? De 92 a 125, olha que interessante, isso já é DM gestacional, tá? Então, como caiu na outra prova essa ideia de uma glicemia normal, inicialmente, provavelmente na próxima prova eles vão jogar com alguma dessas duas. Ou é uma diabética prévia, ou então uma diabética gestacional, tá? E aqui é até interessante que a gente já sabe, de acordo com o que ele colocou no TOTG, os valores de corte, né, os pontos de corte para DM gestacional, certo? Então, essa questão bem interessante é algo que, sem dúvida alguma, vai cair, então vale a pena anotar, deixar registrado aí no resumo, porque com certeza eles vão abordar alguma das outros espectros. Uma glicemia de jejum alterado por DM gestacional, uma diabética prévia, tá? Seguindo, então, questão de número 70, traz para a gente uma paciente com 26 anos de idade que procurou unidade de saúde. Essa questão é bem difícil, tá? Unidade de saúde da família com um quadro de febre, então uma síndrome febril há 13 dias, 39 graus, associada a cefaleia, intensa mialgia, náuseas e vômitos. Então, até aqui, a gente está diante de uma síndrome febril, e aí isso pode ser várias coisas, né? Pode ser dengue? Pode, né? Pode ser febre amarela? Pode. A gente tem os diagnósticos diferenciais aqui, pode ser leptospirose até, pode, né? Pode ser uma síndrome febril ali, não tende um quadro viral, né? Respiratório viral. Menos provável porque daí não falou, né? De tosse, sintomas catarrais, né? Então a gente fica mais para síndrome febril mesmo das arboviroses, né? Relata que não havia procurado atendimento antes, pois suspeitava de que fosse um quadro gripal. Olha só, de acordo com o que a gente está conversando, né? Alguma intoxicação alimentar. Porém, no dia da consulta, apareceu um exantema, principalmente em membros inferiores. Ao exame físico, a paciente encontra-se em regular estado geral, com temperatura de 38,5, anictérica, cianótica, sem alterações das fontes pulmonar e cardíaca, abdômen sem alteração, apresenta exantema maculopapular no dorso, então, além dos membros inferiores, surge no dorso, no abdômen, e mais intenso ali no ponto inicial, que era os membros inferiores, acometendo a planta dos pés, em que se nota um edema. E aí você já começa a notar uma certa estranheza, de acordo com o que a gente falou. Isso não é a história clássica de um quadro de dengue, de um quadro de chikungunya, de um quadro de zika, que são as arboviroses clássicas, né? E, apresenta presença de picadas em região de tornozelos e panturrilhas. Ué, Lucas, se eu estou pensando ali numa leptospirose, também isso já me afasta picadas, né? Você sabe que a leptospirose é transmitida ali pela urina do rato, tem essa exposição, normalmente vai ter uma dor na panturrilha, mas não tem sinal de picadas, né? Durante a investigação epidemiológica, a paciente afirma ter ido realizar trilha com o namorado na semana anterior em uma região de cachoeiras, onde acamparam. Isso aqui é importante, ó. Considerando-se principal suspeita diagnóstica, além de notificar o caso por ser suspeita de doença de notificação compulsória, o médico deverá solicitar com relação à paciente reação de imunofluorescência indireta. Isso aqui, para quem já leu alguma vez sobre a doença de escarrapato, vai lembrar, né, que é a febre maculosa. Só que, assim, um diagnóstico mais difícil que não é habitual de eles trazerem para a gente, por isso que eu trouxe um resuminho aqui para vocês, que, né, justificava aqui o nosso caminho para a questão. Então, a paciente preenche critérios para o caso de febre maculosa, né, então febre súbita, né, com cefaleia, mialgia, que tem início de história de picada, de carrapatos, aquela história de picada não é picada de mosquito, né, está mais relacionada a essas picadas de carrapato. Contato com animais domésticos silvestres, então foi feita a trilha, né, área de transmissão de febre maculosa nos últimos 15 dias, que tinha esse relato, essa história condizente com isso.
temos uma pista epidemiológica para contato de carrapato pela história, né, de múltiplas picadas, enfim, como a gente falou, de trilha e cachoeira. Outra definição de caso suspeito, de acordo com o Ministério da Saúde, é qualquer pessoa que apresente febre de início súbito com cefaleia e mialgia, seguidas de aparecimento de exantema maculopapular, entre o segundo e quinto dias de evolução. Então, a partir de agora, isso vai estar dentro do teu diagnóstico diferencial. Provavelmente, o Revalida não vai repetir essa doença. Tá? Eles vão voltar, né, a cobrar o quê? Coisas mais clássicas de dengue, zika, chikungunya, mas fica aqui no escopo de diagnóstico diferencial que agora a gente vai sempre lembrar, né? Então, a denominação utilizada para as riqueciosas no Brasil é uma doença infecciosa febril, aguda causada por riquezas transmitidas por carrapatos. Foi aqui que a gente viu das picadas, né? De gravidade variável, que pode cursar com formas leves e atípicas até formas graves com elevada taxa de letalidade. A febre maculosa brasileira, causada pela Rickettsia rickettsii, é a riqueciose mais prevalente e reconhecida. E aí tem outros que estão sendo, enfim, descritos pelo Brasil. Todo caso suspeito deve ser notificado, né, de modo compulsório e investigada por se tratar de doença grave. Um caso pode significar a existência de um surto, o que impõe a adoção de medidas de controle. Por isso que a gente vai fazer essa notificação, né? O método sorológico, isso aqui era importante para quem já leu alguma vez sobre a febre maculosa ia lembrar, era aquela dica ali do finalzinho, né? O método sorológico mais utilizado para diagnóstico das riqueciosas padrão ouro é a reação de imunofluorescência indireta, RIF, né? Em geral, os anticorpos são detectados a partir do 7º até o 10º dia de doença. Os anticorpos IgM apresentam reação cruzada contra as doenças, como dengue, leptospirose, entre outras, para dificultar mais ainda o nosso diagnóstico, né? Portanto, devem ser analisadas com critério. Já os IgG aparecem pouco tempo depois, né, e são mais específicos, indicados para a interpretação diagnóstica. Certo? Essa questão um pouco mais complicada e aí vamos analisar aqui as alternativas, né? Então, ele pedia aqui em relação ao paciente reação de imunofluorescência indireta. E aí foi isso que a gente leu, né? Imediatamente repetir o exame entre 14 e 21 para a gente aumentar essa especificidade. Iniciar o tratamento com doxiciclina e imediatamente orientar o namorado a observar aparecimento de sintomas. A gente vai só manter essa observação com relação ao acompanhante. Não tem motivo para a gente tratar ele também, tá? Aí depois eu deixei aqui descrito para vocês, né? A ideia da doxiciclina, 100 mg de 12 em 12, enfim. Certo? Seguindo, então, questão de número 71, traz para a gente um homem. Essa questão clássica, né, do Revalida. Todo ano cai. E aí eu vou provocar vocês um pouquinho com relação a isso, né? Isso aqui é aquela ideia. Vai cair de novo, diagnóstico de meningite, né? Você já vê aqui que, meningite, qual tipo de meningite que é? Só que vai cair outro diagnóstico, provavelmente, né? Um homem de 38 anos foi encaminhado ao ambulatório de referência em infectologia do seu município devido a episódios de cefaleia, confusão mental e febre, até 38,5, ocorridos há cerca de uma semana, tendo havido perda de peso no último mês, peso habitual de 70. Ele relata que no dia anterior iniciou com rebaixamento do nível de consciência, encontrando-se letárgico no momento da consulta. Negou tosse, diarreia, os familiares contam que o paciente é tabagista e faz consumo excessivo de bebida alcoólica. Os exames iniciais mostraram leucócitos de 3.200, com 69% de neutrófilos, 21% de linfócitos. Lucas, mas isso aqui, calma, é bom para a gente ter um parâmetro também, né? Anemia hipocrômica, microcítico, anisocitose, por quê? Plaquetas normais, né? VHS 120, está elevado, TGP, o resto está normal. Análise do líquor, e aqui que vem a dica para o nosso diagnóstico, 200 leucócitos, com 78% de linfócitos, níveis elevados de proteínas, baixos níveis de glicose e tinta nanquim negativa. Considerando-se principalmente esse líquor, né, da síndrome meninge, qual que é a hipótese diagnóstica para esse caso? Uma meningite tuberculose bacteriana, uma neurocriptococose ou uma meningite viral? E aí eu quero a participação de vocês. Tendo 200 leucócitos, então esse número de células, um predomínio de linfomono, ou seja, um predomínio de linfócitos, e aí você tem proteína alta, glicose consumida e tinta nanquim negativa. Qual que é o diagnóstico? TB, meningite por TB, por bactéria, por neurocriptococose, né? Ou meningite viral? O que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Vamos ver. Alguém me deu como tuberculose. Vocês concordam? Nádia também, ótimo. Maria, ok. Se a tinta nanquim viesse positivo, o que isso faz com que vocês pensem que seja relacionado aqui? Tinta nanquim direciona a gente para que tipo de agente? Para fungo, tá? Para fungo. Aí a gente pensaria mais no neurocriptococose, ok. E se eu tivesse um predomínio de linfomono, vamos pensar, predomínio de linfomono, só que eu não tenho aumento muito grande de proteínas, eu não tenho a glicose super consumida, tá? Então, células ali também 200, predomínio de linfomono como tá ali, só que a proteína e a glicose estão normais. A Luciana colocou ótimo, viral, tá? Viral. Isso tem que estar muito, muito fácil para a gente, tá? Organizar que predomínio de linfomono com glicose e proteínas normais provavelmente é viral. Predomínio de linfomono com consumo importante de glicose e aumento de proteínas, opa, vou pensar mais uma TB. E aí eu tenho a tinta nanquim para me ajudar, porque ele afasta um pouco o fungo, ou me induz para o diagnóstico de fungo, né? E se eu tiver aquela clássica, né, por meningococo, por pneumococo, aí vou ter aumento de neutrófilos, né, um predomínio de neutrófilos naquele líquor, aumento de células extremamente importante, aumento de proteínas e um consumo de glicose importante, tá? E eu trouxe um resuminho para vocês, para depois vocês estudarem. Então essa aqui realmente é letra A, vocês acertaram, ótimo. E
Aí isso aqui fica depois de tema para a gente, né? O que a gente espera numa bacteriana? Aumento de células, mais de 500, muito aumentado. E o aumento é de neutrófilos, né, polimorfonucleares, e não de linfomono. Aumento de polimorfo. As proteínas estão altas, a glicose está consumida. Na meningite viral, vocês me falaram, olha, a celularidade está aumentada, mas não é tanto, né? Comparado com o normal é aumentado, mas não é aquele aumento importante que você tem na meningite bacteriana. Ao predomínio de linfomono, a glicose em geral normal, e a proteína em geral pode estar normal também. Normalmente eles colocam normal. Diferente da meningite tuberculose, que vai ter o predomínio de linfomono, mas as proteínas vão estar aumentadas e a glicose consumida, que é o nosso quadro, tá? E aí faz um asterisco que você coloca tintananquim nos lembra fungo, tá? Vai lembrar pra gente fungo. Então, com certeza, vai cair uma questão na próxima prova, dentro do diagnóstico de meningite, e o líquor vai ser o nosso grande guia, a nossa grande pista aqui para saber qual que é o diagnóstico, tá bom? Ficou alguma dúvida? Ou tudo tranquilo por aqui? Se ficar, deixa aqui nos comentários que eu volto e a gente vai conversando. Essa questão de número 72, questão dificílima, né? É uma coisa que não é tão habitual de a gente estar tendo contato, mas ele colocou aqui pra gente, ó, um paciente com 65 anos foi admitido em unidade de terapia intensiva por sepse de origem pulmonar e evoluiu com insuficiência respiratória e hipotensão refratária à expansão volêmica. Tá? Então, você começa a pensar, por que está refratário? Né? Tem alguma coisa que está atrapalhando aí, com necessidade de intubação orotraqueal ou intubação, né? E de drogas vasoativas. Foi indicada a obtenção de acesso venoso central em veia subclave após a inserção do catéter. O paciente apresentou hipoxemia inexplicável e colapso cardiocirculatório. A suspeita é de embolia aérea. Olha só, então você levou ali para dentro, que causou essa bolha de ar, basicamente, né? E a conduta mais adequada é a aspiração do ar. De que maneira que a gente vai fazer isso? Olha só. Dificílimo, né? Uma coisa que você tem que ter visto já, porque senão fica realmente muito difícil. E aqui, a gente vai, por ser essa bolha de ar, né, essa embolia aérea, a gente vai deixar o paciente em posição de Trend, né, Trendelenburg, para que a gente possa aspirar de maneira mais fácil. Pelo mesmo catéter, na posição de Trendelenburg, a gente vai aspirar essa bolha de ar na decúbito lateral esquerdo. Isso vai facilitar essa medida, tá? Deixa eu ver se eu trouxe aqui, ó. Então, você vai ter essa bolha de ar e você vai deixar o paciente em posição de Trendelenburg, vai ter aquela turgência jugular clássica, né, porque você vai estar diminuindo o retorno venoso de cima, para que você possa, com o mesmo catéter, retirar. Tá? Questão que dificilmente vai cair novamente, né? Eu não vou nem gastar aqui muito ideias com a gente, porque é questão dificílima aqui, tudo bem. Essa é uma questão que você aceita errar, digamos assim, né? Tá dentro da margem de erro. Mas essa aqui não pode errar. Questão de número 73, ela não pode errar de jeito nenhum, porque toda prova cai alguma coisa de abdômen obstrutivo, tá? E vamos lá, vamos matar essa aqui. A principal hipótese diagnóstica e a condição clínica geralmente associadas são o quê? Então, ele está me pedindo causas como invaginação, volvo, estenose hipertrófica de piloro, apendicite aguda. Vamos ver o quadro desse latente. 9 meses, foi levado à emergência ao Hospital Público Municipal para avaliação de dor abdominal aguda. A mãe refere que a criança começou a apresentar os sintomas há cerca de 12 horas e que a dor ocorre de forma intensa, seguida por períodos de acalmia e subsequente piora. Isso é importante, né? Essa historinha, ela é clássica. É como se você tivesse um peristaltismo, que ele tenta vencer aquela coisa, ele faz uma força e aquilo dói, a criança chora, depois acalma um pouquinho. Aí depois o peristaltismo volta para tentar fazer aquela peristalse de luto para vencer aquela obstrução, a criança chora, enfim, dói bastante, depois acalma novamente. Isso é uma historinha clássica. Vocês já vão pensando aí o que pode ser, o que encaixa dentro aqui, que tipo de causa, né? Ela também diz que reparou que a fralda da criança estava com fezes entremeadas de sangue e muco. O que é isso? Geleia de morango, geleia em framboesa, o que é isso aqui? Que tipo de aspecto de fezes, classicamente descritas, né? Ao exame clínico, a criança se apresentava irritada, desidratada, hipocorada, e as auscultas cardíacas respiratórias, sem anormalidades, percebeu seu abdômen distendido, sem vespermegalias, com peristalse aumentada, né? Aquela peristalse para tentar vencer a obstrução. Então, essa historinha clássica é de quê, gente? De apendicite? De estenose hipertrófica de piloro, volvo intestinal ou invaginação intestinal? O que vocês acham? Coloquem para mim que essa aqui eu quero que vocês saibam. Tá? Deixa eu ver. Ok, eu recebi em peso letra A, mas eu recebi letra C também. Tá? Então, a letra C, estenose hipertrófica de piloro. A estenose hipertrófica do piloro normalmente é o que acontece lá no iníciozinho, mais latente, assim, de 1 mês de idade, né? Então ele começa normal, nasce normal, e aí à medida que vai passando as semanas, começa a ter vômitos importantes, né? Você tem aquela palpação da oliva pilórica no estômago, tá? Que daí o piloro, ele vai espessando, vai ter esse espessamento e vai começar a dificultar a passagem adiante. Aí a gente vai ter uma dilatação desse estômago, a gente vai palpar até no exame essa oliva pilórica que eles trazem, né? Esse adensamento ali. Então, isso normalmente não é coisa de criança de 9 meses, assim, é uma coisa de uma criança mais ali próximo de 1 mês, que está com dificuldade de ganho de peso, que está tendo regurgitações importantes, os vômitos, eles colocam às vezes na história, por estar vomitando um monte, o quê? Se ele está vomitando um monte, ele começa a ter alcalose hipoclorêmica, hipocalêmica, né? Então, normalmente essa é a história. Nesse quadro, é clássico, que nem vocês falaram, de intussuscepção intestinal.
né? A intussuscepção é basicamente estar aqui o intestino, né? O caninho ali, e aí é como se uma alça que está anteriormente, ela invaginasse a outra, ela englobasse o que tem na frente, tá? E aí essa alça que fica aqui apertada dentro, ela começa a sofrer descamações que são sanguinolentas, né? E dá aquele aspecto de fezes em geleia de morango, né? Em geleia de framboesa, certo? Então, a ideia da invaginação ocorrer esse sangramento por isso, né? Porque essa alça que está dentro, ela começa a sofrer isquemia, começa a apertar e aí sofre esse sangramento, tá? Então, a historinha da estenose é diferente. Isso que é bom vocês colocarem, porque eu consigo ver o que vocês estão pensando. Então, nesse caso aqui, é invaginação intestinal e normalmente tem na história essa coisa de ser precedido por uma infecção de vias aéreas, tá? Eu trouxe para vocês aqui a imagem clássica que eles vão falar para vocês, né? O sinal do alvo na ultrassonografia, tá? Essas imagens aqui, isso aqui está no Redbook, no livro de vocês, tá bom? Vocês podem baixar na plataforma também, acredito que tem um PDF lá. Obtido em plano Excel, a gente corta de assim, né? E aí você vê uma orla hipodênse circundada por centro predominante pericogênico. Então você tem a alça de fora, que está englobando a alça de dentro, e daí tem o lumen intestinal com seu conteúdo, tá? E aqui, ó, aqui a gente consegue ver a invaginação intestinal na região do jejum. Olha só, é como se um pedacinho de uma alça englobasse, né? Comesse o pedacinho que está na frente, né? Certo? E aqui é um outro corte que a gente tem. Aqui a gente pegou o corte e fez assim, né? Nesse sentido aqui, a gente corta e vai ter essa imagem aqui, né? Agora, se a gente cortar de maneira diferente, ó, de modo longitudinal aqui, ao longo do eixo do intestino, a gente vai ter essa imagem aqui, que é a imagem do pseudorrinco, tá? Então, transversal a gente vai ter o sinal do alvo, e longitudinal, ao longo da alça, a gente vai ter o sinal do pseudorrinco, tá bom? Só para lembrar, esses sinais são classicamente associados, né? Esses sinais ecográficos são classicamente associados. Show de bola? Seguindo, então, questão de número 74. Questão de número 74 deu bastante confusão na época, mas era realmente, o gabarito foi a melhor conduta, tá? Trouxe pra gente uma paciente com 30 anos, primigesta, tipagem sanguínea bem positiva, sem comorbidade, sem queixas atuais e estável hemodinamicamente. Chega a uma unidade ambulatorial com o seguinte resultado de exame feito no mesmo dia. Beta-HCG de 2,500 e com ecografia mostrando uma massa anexial de 2 centímetros, sem embrião vivo e ausência de gestação intrauterina, ou seja, uma gestação ectópica, né? A paciente havia feito exames há 3 dias que mostraram um beta-HCG de 1.500, ou seja, uma gestação ectópica. De que há 3 dias atrás eu tinha um beta-HCG de 1.500, agora ele aumentou 1.000, não é uma coisa que está evoluindo sozinho. Ou seja, a conduta expectante que a gente já corta fora. Porque se fosse conduta expectante, ele tinha que me mostrar por A mais B que aquilo ali está se resolvendo sozinho. Ou seja, há 3 dias atrás, era metade, era o dobro do que está hoje, no caso, né? Como se estivesse caindo 100% a cada 2, 3 dias. Está caindo vertiginosamente, mas não é esse caso. Está aumentando aqui até. Considerando que essa paciente deseja gestar no futuro e todos os demais exames laboratoriais estão normais e que ela tem possibilidade de dar seguimento ao tratamento proposto, isso é importante. O que é melhor a gente fazer? Sem dúvida. Cirurgia aberta não, né? Isso aqui é mais agressivo. Sem dúvida, deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Colocaram para mim letra C. Perfeito, perfeito. Não perguntei se vocês já colocaram agora, vocês me deixando feliz. Perfeito, a gente vai fazer metotrexate, tá? E aí, eu deixei aqui para vocês, para a gente lembrar quais são as condições para a gente poder utilizar o metotrexate, né? É uma alternativa à cirurgia em mulheres que desejam gestar no futuro. Ah, Lucas, mas a salpingostomia aqui, né, a salpingoplastia, eu mantenho, né? Mantenho a chance de ela gestar no futuro, sim, com certeza. Você não tira a trompa fora, nada assim. Mas o metotrexate é uma opção melhor nesse caso, né? Porque preenche todos os critérios. Da massa aqui, ó, quer ver? A massa ser menor do que 3,5, 4 centímetros. Complementa esse 4 centímetros, às vezes a prova traz como ponto de corte 13,5 centímetros, tá? Pode complementar aí. Beta-HCG tem que estar abaixo de 5.000, tá, né? Não ter atividade, não ter BCF, né, no embrião, ou seja, aqui, ó, sem embrião vivo, sem BCF, isso é importante, senão a gente não pode. E tá íntegro, porque toda vez que for uma gravidez ectópica rota, isso é cirúrgico. Lucas, toda vez que romper, é cirúrgico, sim. Ah, Lucas, mas eu preciso retirar a trompa fora? Não. Você pode só fazer essa salpingoplastia, essa salpingostomia, né? Você pode fazer, inclusive, não precisa fazer por via aberta, pode ser vídeo laparoscópica, tá? E o Alexander colocou assim que salpingoplastia aumenta a chance de repetir a gravidez ectópica. Na verdade, o fato de ela ter uma gravidez ectópica já automaticamente aumenta a chance de ela ter uma próxima, tá? Mesmo que o tratamento seja com metotrexate, tá? Mas por manipular, isso não está comprovado, né? O que tem comprovado é que as duas têm resultados semelhantes, tá? De recorrência. Mas só pelo fato de ela ter uma ectópica, ela vai ter mais chance no futuro, de qualquer forma, tá? Mas sem dúvida, nesse caso, a melhor conduta é o metotrexate mesmo, e vocês estão 100% corretos, tá bom? Seguindo aqui, então, questão de número 75. Essa questão é aquela clássica questão de preventiva que a gente vai pelo bom senso, né? Vamos lá.
Traz para a gente uma paciente de 40 anos que comparece à consulta médica no posto de saúde contando que, em razão de suas várias queixas de insônia e dificuldades para dormir, já havia sido orientada sobre higiene do sono, tendo obtido melhora parcial apenas, e que há 1 mês e meio havia se consultado com a enfermeira da sua unidade que iniciou um tratamento semanal de aplicação de auriculoterapia. Olha só, as práticas integrativas, né? Refere ainda que começou há 3 semanas a tomar tintura de mulungo. Alguém conhece a tintura de mulungo? Coloca aí para mim nos comentários. Já usaram, já ouviram falar, já indicaram, né? Uma planta que dispõe em sua casa e de que sua família sempre se utiliza. Geração e geração para ansiedade e insônia. Então, justamente para sintomas mais ansiogênicos aí, né? No momento, a paciente relata ter obtido uma resposta muito boa a esse tratamento, mas afirma que a consulta se deve à preocupação com um episódio de insônia que teve há 1 semana. Então, ela melhorou, né, com a auriculoterapia, com a higiene do sono, com a tintura de mulungo. Ela teve um episódio isolado há 1 semana, ou seja, ela está evoluindo bem, né? O que vocês fariam nesse caso, né? Assinale a opção que apresenta a conduta médica adequada. Me coloca aí para mim, se vocês não conhecem essa tintura de mulungo, pode colocar também não conheço, tá? Só para eu saber como é que tá com relação a isso. Aos fitoterápicos, né? Seus conhecimentos. Orientar a enfermeira, informando que a prática de auriculoterapia e de acupuntura devem ser realizadas exclusivamente em centros especializados? Não. Isso é realizado nas unidades básicas de saúde, né? Aquela ideia das práticas integrativas. E aí ele coloca aqui, manter o uso da tintura de mulungo e o tratamento da auriculoterapia e pedir à paciente que retorne se houver piora ou novos sintomas. O que vocês acham? Vou manter a tintura de mulungo, vou manter a auriculoterapia, ela está melhorando, né? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui para mim. E pedir para ela retornar caso ela tenha piora. E aí? Deixa eu ver o que vocês estão colocando. Isso mesmo. O pessoal em geral não conhece, né? Ótimo, ótimo. Por isso que muita gente até marcou, acho que foi a letra A, né? Orientar a suspensão da tintura de mulungo devido ao risco de intoxicação por uma planta sem evidência científica robusta. Então, na verdade, essa planta é um fitoterápico que não tem efeitos deletérios, né? Nesse sentido que a gente precise excluir. Então, enfim, de certa forma, requeria um conhecimento aí fitoterápico, né? De que ela não tem esse efeito deletério, né? Mas é a letra C, como vocês colocaram, né? A gente vai manter. Isso entra assim, nessa ideia da competência cultural, né? De você, por exemplo, você vai atender num local que tem táticas milenares, que usa um chá específico, a gente precisa ter um pouco de conhecimento, porque, por exemplo, o uso de ginseng, de cápsula de alho, tudo isso atrapalha, por exemplo, quando o paciente for ser submetido a uma cirurgia. Isso aí a gente vai ter que suspender, tá? Ginkgo biloba, ginseng, cápsula de alho, tudo isso aumenta a chance de sangramento no intraoperatório e no pós-operatório imediato, né? Então isso aí a gente tem que excluir. Mas tirando esses mais específicos, né, coisas em geral que não vão ter esse efeito deletério, principalmente nas de preventiva, a tendência das questões é você manter, para trazer esse conceito de você, de competência cultural, de você respeitar o que é feito naquela localidade, de você não chegar a impor o conhecimento médico, clássico, então tem essa visão mais integrativa, tá? E você pega pela questão, né, que ele traz assim, a questão da acupuntura, da higiene do sono, né? Então, essa coisa mais educativa, de orientação e de você respeitar o que é feito no local, né? Mas, enfim, pode ser que dentro, por exemplo, de uma questão de cirurgia, você vê a cápsula de alho, alguma coisa que você vai ter que interromper, já caiu questão disso, inclusive, né? Então, assim, em geral, em preventiva, cai mais esse conceito de você respeitar o que é feito e orientar. E em cirurgia, às vezes, eles trazem alguma coisa que, de fato, deve ser suspenso. Não é uma regra, né? Mas você vai de acordo com a questão. É aquela que você tem que ter um jogo de cintura, né? Mas, opa, alguém conhecia aqui. Uma pessoa do grupo conhecia. Ótimo, Jardiane. Perfeito. Eu trouxe até uma fotinho aqui para vocês, para ter representado aqui, né? A tal da tintura de mulungo. No caso, a paciente fazia na própria casa dela, né? Que ela tinha ali. Certo? Ok, Lucas, certo. Questão de número 76. Se ficou alguma dúvida, você coloca para mim. Mas estou gostando da participação, hein? Vocês estão ótimos hoje também. Vamos lá, então. Questão de número 73, traz para a gente uma mulher de 35 anos que iniciou o quadro de tremores, irritabilidade, aumento de apetite, com perda de peso de 8 quilos em 2 meses. Notou que houve aumento da região cervical e que os olhos ficaram mais evidentes. O que é isso? O que ele está querendo te dizer aqui? Esoftalmia, né? Aumento da região cervical, o que tem aqui? Né? O que é isso? No mesmo período, relata palpitações e aumento do número de evacuações diárias. No exame apresenta face, olha, agora que, para quem é amante da semiologia, né? Faces basedowiana, né? O que é isso aqui? É clássico de Graves, doença de Graves, né? Pele aveludada e com sudorese profusa, frequência cardíaca de 120, ou seja, o metabolismo dela está aceleradíssimo, né? Temores de extremidade, pressão arterial de 140%, e tireoide aumentada cerca de 3 vezes o tamanho normal, com superfície lisa e presença de fêmea. Nos exames complementares, observou-se T4 livre acima do limite normal, né, porque está acelerado, está com os hormônios, está com um hipertireoidismo, né, está produzindo mais do que deveria, e o TSH está suprimido, ok? Diante do diagnóstico de hipertireoidismo, qual seria a melhor terapêutica para esse caso? E aí, vocês começariam levotiroxina e atenolol, metimazol e propranolol, atenolol e radioterapia, propranolol e radioterapia? Deixa eu ver o que vocês estão colocando para mim. De cara, assim, ó, tratamento inicial ali para essa paciente que nunca realizou tratamento clínico, né? Ótimo.
chuva de letra B, metimazol, um antitireoidiano, né? 30 miligramas ao dia, a gente vai começar um beta-bloqueador, um propranolol, né? Que seria propranolol, é o nome certo, né? Mas enfim, a tiroxina não faz sentido a gente dar mais hormônio para essa paciente, né? Que já está super acelerada, e a radioterapia também não é a nossa conduta inicial. E agora isso vale a pena, vou puxar aqui com vocês. Quem tem hipotireoidismo também tem bócio? Também tem tireoide aumentada? O que vocês acham? Quem tem hipotireoidismo tem bócio? Tem tireoide aumentada? Vocês estão me fazendo sim. Ok. Mas como é que você me explica, então? Um paciente com hipertireoidismo tem bócio e o paciente com hipo tem bócio também? Como é que pode isso? Tanto o hipo quanto o hiper tem bócio? O que causa o bócio do hipertireoidismo? O que causa o bócio do hipotireoidismo? Como é que vocês me explicam isso, gente? Coloca aí para mim o hormônio que faz crescer a tireoide. O que faz crescer a tireoide de tamanho? Né, que faz ela crescer? O que vocês acham? Pessoal pensando aí, eu nunca tinha parado para pensar nisso, Lucas. Meu Deus, como é que o hipo e o hipertireoidismo, os dois têm bócio? Como é que você vai me explicar isso? Então, o mais esperado é que o hipotireoidismo tenha bócio, concorda? Por quê, Lucas? Vai estar destruindo a tireoide e o TSH aumenta, né? T4 está baixo e a TSH aumenta. E o que é o TSH, né? É o hormônio estimulador da tireoide. Se ele estimula a tireoide, ele está dando sinal para aumentar a produção daquilo ali, só que não está conseguindo produzir porque está destruindo. Mas, de alguma forma, o TSH aumentado, ele faz esse trofismo da tireoide, faz crescer, né? Ok, faz sentido, né? O TSH aumentado faz aumentar. Agora, olha que interessante, em Graves especificamente, né, na tireoidite de Graves, você tem um tal de TRAB. E é esse TRAB que faz aumentar, porque ele é uma molécula que gruda onde o TSH deveria grudar, né? Então, gruda ali no local de ligação onde o TSH deveria se ligar, só que ele fica estimulando, né? Em vez de deixar o TSH se ligar, ele liga ele ali, e aí ele fica produzindo e aumenta a tireoide, né? O Alexandre falou, reação autoimune? Sim, o hipotireoidismo é uma tireoidite Hashimoto, a mais comum que a gente tem. Um processo inflamatório pode aumentar a tireoide? Pode, mas por um período pequeno de tempo. Né? O que faz ela ficar grande por grande período de tempo é esse trofismo do TSH, né? Que ele vai tentando, só que não tem célula de produção, acaba gerando um trofismo dessa tireoide, tá? Enfim, é algo que é interessante a gente pensar, porque eventualmente eles colocam um bócio para você só, e aí, né? Para que lado que a gente corre, né? E outra coisa interessante que eu trouxe para vocês aqui, agora vai ser no slide aqui. Aqui depois fica para vocês, né? A ideia do nosso diagnóstico aqui que a gente vai fazer. E aqui, isso aqui que eu queria trazer para vocês, porque assim, a gente tem como primeira opção a terapia clínica, né, que a gente vai usar um antitireoidiano, propiltiuracil, né, o PTU ou o metimazol, e a gente utiliza um beta-bloqueador, para a gente dar uma acalmada, isso dentro do hipertireoidismo ali, né? E depois, Lucas, se tiver falha clínica, ou seja, eu usei, já está usando certinho o tapazol, já está usando certinho por muito tempo o beta-bloqueador, ele não está melhorando, não está controlando, a gente tem como opção a radioterapia, né? E o radioterapia com isótopo, né, marcado, que a gente vai fritar essa tireoide com esse radioisótopo, né? Mas tem algumas contraindicações ao uso dessa radioterapia, né, da radioablação. Como, por exemplo, o paciente gestante, quem é gestante não pode, né, fazer uso de radioterapia. Ou então a opção do paciente, o paciente falou, eu não quero, né, radiação no meu corpo, longe de mim. Então a gente vai ter como opção a cirurgia. E aí olha que interessante, eu trouxe para vocês o preparo da cirurgia. Essa aqui é a minha aposta para a próxima prova. Talvez eles queiram brincar com isso aqui. Como é que a gente vai fazer esse preparo? A gente vai utilizar o propiltiuracil ou o metimazol, que são drogas antitireoidianas, por 6 semanas antes da cirurgia. De modo importante, contínuo, certinho, tá? Para diminuir a chance de crise tireotóxica. Porque imagina você estar lá mexendo na tireoide e ficar liberando hormônio durante a cirurgia. O anestesista vai ficar louco, né? Que vai ficar liberando o acelerador do metabolismo durante a cirurgia. Não fica legal a gente fazer uma tireotoxicose por causa disso, né? E 10 dias precedendo a gente vai fazer iodo. Bastante iodo, bastante iodo. E você deve se perguntar, Lucas, mas por que eu vou fazer iodo? Se o iodo ele é a molécula base ali para a gente formar o T3 e o T4. A gente usa o iodo para fazer T3 e T4. Como é que eu vou fazer? Doses elevadas de iodo fazem, na verdade, um efeito contrário, né? Um efeito Wolff-Chaikoff, que é um epônimo, né? Mas você vai lembrar de off, o finalzinho off, porque ele desliga, né? On é ligar, e off é desligar. Então, Wolff-Chaikoff vai desligar essa glândula. É como se você afogasse ela de tanto iodo, tá? Você dá tanto iodo que ela para de produzir. Isso reduz bastante o sangramento, é como se a glândula ficasse mais durinha, fica mais fácil de você manejar ela durante a cirurgia, tá? Então faz metimazol por propiltiuracil durante 6 semanas em geral, seja 1 mês e meio, e aí 10 dias precedendo você faz o efeito Wolff-Chaikoff. Wolff-Chaikoff quer desligar essa glândula com muito iodo, você afoga ela no iodo,
né? Ah, Lucas, e o OMO aqui é o efeito de iodo Basel, que daí é quando você dá iodo e aumenta a produção. Mas aí você não dá um nível aqui muito elevado, né? Você dá um nível menor de iodo. Tá bom? Inclusive, se for olhar no mundo como um todo, a principal causa de carência, de problema tiroidiano, né, de hipotireoidismo, é por falta de iodo, né? Aqui no Brasil isso não é mais tão comum, porque a gente tem farinha, sal, enfim, enriquecido com iodo, então acaba reduzindo essa carência de iodo, tá bom? Legal, né? Deixa eu ver se eu trouxe. Ah, esse aqui é da próxima daí. Show de bola. Então, isso aqui é uma coisa que é algo diferente, né? São epônimos que eles podem dificultar para a gente na próxima prova, tá bom? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Metimazol até por quanto tempo? Varia bastante. Mas vamos colocar aqui, eu usei por 4 semanas, e aí o paciente voltou, não está otimizado. Vou otimizar a dose, né? Beleza, aumentei a dose, aí eu pedi para ele voltar novamente em 4 semanas. Não tá legal, otimizo a dose de novo. Em dose máxima, normalmente aí uns 3 a 6 meses, vamos colocar assim. Lucas, não melhorou 6 meses depois com dose otimizada que você foi aumentando gradualmente? Beleza, você pode continuar, configurar aí uma falha clínica, tá bom? Show de bola? Vamos seguir então para a questão de número 77, questão muito interessante, né? E aí, vamos lá. Questão de número 77 traz para a gente uma paciente com 20 anos que foi atendida na emergência de hospital secundário, vítima de queimadura acidental em membros superiores e parte anterior do tórax, ocorrida há 30 minutos. Consciente e orientada, queixa de dor no local das queimaduras e de náusea. Ao exame físico, observa membros superiores com hiperemia e bolhas em toda a parte, em toda a extensão, na verdade. A PA está de 80/50, frequência cardíaca de 120 por minuto, frequência respiratória de 35. Índice de massa corporal de 40. Foi realizada a tentativa de acesso venoso central em veia femoral direita sem sucesso. Acesso central subclávio direito foi bem sucedido. Será mesmo? Bem sucedido no sentido de conseguir ter atingido o vaso. Mas será que não deixou algum problema aí? Ó, cerca de 25 minutos após o início de hidratação e da analgesia intravenosa, a paciente refere falta de ar. Foi solicitado o raio-x de tórax que mostrou a imagem a seguir. E ele te pergunta, considerando a complicação mais frequente do acesso venoso profundo por via subclávio, no contexto do caso apresentado, a imagem mostra o quê? Um pneumotórax, um hemotórax, um hidrotórax, uma elevação diafragmática direita. O que vocês acham? Vou deixar aqui para vocês o raio-x. Deixa eu diminuir um pouquinho. Coloquei para mim. O que vocês acham que é isso? Vamos ver, vamos ver. Ótimo, em peso pneumotórax, em peso, né? A gente vê aqui a linha, ó, dá para ver até a linhazinha aqui, ó. E aí você não tem trama vascular para cá, né? Ó, cadê a trama? Só tem ar, só tem ar, só tem ar. Então, durante esse acesso, muito cuidado, você pode causar esse pneumotórax, é uma complicação possível desse acesso venoso central. Então, impondo intervenção imediata para drenagem e descompressão, ok? Então, letra A, perfeito, foram muito bem. Seguindo para a questão de número 78, ótimo, traz para a gente um latente com 30 dias de vida que apresentou há 3 dias lesões na cabeça, com escamas gordurosas, espessas e aderentes semelhantes a uma crostalacte, né? Isso aqui é muito comum de a gente ver, e os pais ficam preocupados, né? Meu Deus, eu tenho que limpar isso aqui, limpo e não para de sair, né? Ficam preocupados como se fosse algum problema de higiene, né? As lesões se estendiam para a região retroauricular e a área das sobrancelhas. Seguindo a orientação da pediatra, a mãe aplicou óleo de uva nas lesões 1 hora antes do banho para a retirada das crostas. Considerando-se o quadro apresentado são características dessa dermatose, dessa crosta láctea, né? Como é que é o nome disso aqui? Fala para mim. Qual é o nome dessa dermatose? A gente chama de quê? De dermatite? Coloca aí para mim. Ah, Lucas, característica de exudação em vesículas? Vesículas não, né? Liquenificação e edema? O que vocês acham? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Ótimo, dermatite seborreica, perfeito. Característica dessa lesão, eritema? Não. Pode ter pouco? Pode, na borda, mas em geral não é tão eritematosa, não apresenta prurido, né? Não tem liquenificação, descamação também não, aumento de IgE sérica não. Então, ausência de prurido e ausência de eosinofilia, né? É um quadro que é hormonal, né? Por hormônio, enfim, que acaba passando e acaba gerando esse aumento, essa seborreia, né? Deixa eu ver se eu trouxe uma imagem aqui para vocês. Não trouxe. Mas é um quadro, deixa eu ver se não está na próxima, não. Ah, aqui, ó. A dermatite seborreica é uma inflamação, né, na pele que causa principalmente escamação e hiperemia em algumas áreas da face. Então, assim, a hiperemia pode, mas não é a característica principal, tá? Como sobrancelhas e cantos do nariz, couro cabeludo e orelhas. Em recém-nascidos é conhecido como crosta láctea, é uma condição inofensiva e temporária, no qual aparecem cascas grossas, amareladas ou amarronzadas sobre o couro cabeludo da criança. Escamas semelhantes também podem ser encontradas nas pálpebras, nas orelhas, enfim, como estava ali no quadro, ao redor do nariz e região inguinal. Importante, não há prurido, não tem aumento de IgE, tá? Acredite que os hormônios maternos, né, ao produzirem aumento da produção sebácea e fatores nutricionais, como deficiência de biotina, poderiam ter papel no aparecimento disso. Como eu falei, né, não é pruriginoso, o aumento de IgE sérica observado mais a dermatite atópica e não aqui, né? E a eosinofilia estaria mais relacionado ao eritema tóxico. Então, assim, características são essas crostas sebáceas mesmo, né? Lucas, pode ter eritema? Pode. Principalmente na bordinha aqui das lesões, né, das casquinhas, mas não é o que marca. Marca que não coça, é benigno, não é aquela inflamação exuberante, tá? Isso aí melhora sozinho ali com óleo, com hidratação, enfim, você vai conseguir resolver. E aí,
eu vi ali que eu pulei um negócio interessante que eu queria falar com vocês, que era sobre a questão anterior até do pneumotórax, mas mais no sentido de trauma, associado ao trauma. Eu vou perguntar para vocês assim, a gente tem o pneumotórax simples e o pneumotórax hipertensivo, né? Principalmente no contexto de trauma, é algo que eu quero que vocês estejam isso bem esclarecido, né? Qual que é o tratamento inicial, né? A medida inicial que você faz num pneumotórax aberto, né? Num pneumotórax aberto. Ou seja, o paciente sofreu uma facada, você tem um pneumotórax naquele tórax aberto. Eu não quero a medida definitiva. Eu quero a medida inicial que você faz. Você está lá na emergência ali, daquela avaliação inicial, o que você faz inicialmente? Ótimo, ótimo. Como é que a gente chama isso? A gente vai. Mas vamos fechar tudo? Vamos ocluir tudo? E aí? Vamos deixar totalmente ocluído. Pensa se vocês ocluírem bem aquele pneumotórax aberto, ou seja, tem um furo que está entrando ar para dentro do tórax. Tem um furo que entra ar para dentro do tórax. Se você fechar ele todo, o paciente vai conseguir puxar o ar e aí vai vazar para dentro do tórax, mas o ar não sai mais. Né? Porque isso tinha essa. Isso, boa, curativo de 3 pontas. Curativo de 3 pontas. Esse é o nome, grave. Repete comigo, curativo de 3 pontas. Se você fechar ele todo, esse pneumotórax que era um pneumotórax aberto, ele se torna um pneumotórax hipertensivo. Então você não fecha tudo. Curativo de 3 pontas. Ótimo. E qual que é a medida definitiva para um pneumotórax aberto? Você foi lá, pegou, recortou, né, um quadradinho, colou as 3 faces para daí poder, quando ele puxar, colabar aquele curativo e não entra o ar, e na hora que ele soltar, escapa o ar. Puxa, aí ele segura, não deixa entrar, e na hora de soltar, sai o ar. Ah, isso não é o tratamento definitivo? Não. Qual que é o tratamento definitivo? Quero um nome bonito. Vai lá, isso que é importante. Drenagem torácica, esse é o nome feio, tá certo, tá certo. Qual que é o nome bonito? Bonito, né, que a gente chama de toracostomia com drenagem celular. Isso se cair na discursiva, isso é importante vocês colocarem sempre esses nomes mais técnicos, que normalmente é o gabarito inicial. Lucas, eles vão aceitar drenagem torácica? Pode ser que aceite, mas é melhor colocar um nome bonito, tá? Então anota aí pra mim. Toracostomia, tem que ter um Szinho ali, costomia, você faz um buraco, não uma ostomia. Toracostomia com drenagem celular, tá? Ok. Agora, se eu tiver um pneumotórax hipertensivo, qual que é a medida imediata que a gente faz? Imediata. Ou seja, o paciente está lá, antes até mesmo, eventualmente vou precisar entubar, antes até mesmo da intubação e ventilação mecânica, porque senão piora o pneumotórax hipertensivo, isso é uma coisa interessante, a gente vai fazer o quê? Ajudem o Alexander. O Alexander vai levar o time nas costas nessa. Qual que é a medida? Ó, pneumotórax hipertensivo. Chance grande de cair isso. Toracocentese descompressiva, tá? Na verdade é toracocentese de alívio. Cuidado com os termos, cuidado com os termos. Toracotomia é abrir um talo no tórax, você vai fazer um corte. Não é isso. A gente vai fazer toracocentese de alívio, tá? Toracocentese de alívio. Que é basicamente colocar a agulha e esvaziar um pouquinho, aliviar realmente essa pressão muito grande, porque ele está empurrando todo o mediastino ali, pode causar um choque obstrutivo, né? Então é toracocentese de alívio. Em que local? No segundo espaço intercostal? Ótimo. Você já se adiantou saber que eu ia perguntar isso. No quinto espaço intercostal, tá? Entre a linha axilar média e anterior, tá? Entre a linha axilar média e anterior. E isso é o definitivo? Não, isso é o imediato. Você diagnosticou, você faz isso, tá? E qual que é o tratamento definitivo do pneumotórax hipertensivo? E aí? Um nome bonito, isso aí. Pode ser um nome bonito. Vai lá. Toracostomia com drenagem celular. Lucas, o tratamento definitivo é o mesmo? Sim, né? Sim. Você vai colocar um dreno dentro do espaço pleural para poder drenar esse ar. Ok. Ah, Lucas, esse é o tratamento definitivo para um hemotórax? Sim. Você vai drenar o sangue colocando um dreno no espaço pleural. Ok. Toracostomia com drenagem celular. Que é diferente de colocar agulha no espaço intercostal, que é a toracocentese de alívio. Lucas, toracotomia não faço nunca? Faz, a gente falou já. Num contexto, por exemplo, que você tem um tamponamento cardíaco. Qual que é o tratamento definitivo? A gente abrir um talo e corrigir a lesão. A gente vai fazer uma toracotomia. Aí sim a gente faz um corte no tórax. Ele pega lá o espaçador de finoqueto, enfim, abre e corrige. Aí toracotomia é um corte, né? Que é diferente de toracocentese, que é diferente de toracostomia. Show? Que chuva de nome, né? Mas isso aqui dá um nó na cabeça. Principalmente, eventualmente, na prova prática, a gente bate isso bastante na prova discursiva, né? Porque os nomes começam a embaralhar na hora. Então, deixa anotado bonitinho. Se ficou dúvida, me pergunta. E eu vou para a última pergunta antes de a gente mudou o tratamento do tamponamento cardíaco.
Mudou, no caso, a medida definitiva, né? Que antes a gente fazia sempre primeiro a drenagem ali, fazia com a agulha mesmo, né? Meio que alívio, assim, e aí depois ia para a toracotomia. Agora, a definitiva e a melhor inicial é a toracotomia já, tá? A gente já vai para a correção. Isso está na TLS de 10ª edição. Eu vou trazer bem bonitinho para vocês. Pode ficar tranquilo, na próxima aula final a gente começa as atualizações já, né? Certo? Última pergunta. Todo pneumotórax simples deve ser drenado? Todo pneumotórax simples, a gente vai fazer aquele processo de toracostomia, né? O nome bonito lá, toracostomia com drenagem celular. A Luciana falou que não. A Luciana quer deixar ar no pulmão do paciente. O Alexandre também, vocês concordam com ele, gente? Você vai deixar ar no espaço pleural do paciente? Ou todo pneumotórax a gente vai drenar? E aí? Última pergunta. Alguém ajuda? Alguém acha que vai sempre drenar? Me ajuda. Vocês vão deixar ar no espaço pleural do paciente, gente. Eu não acredito. Vai lá, mais uma pessoa ajuda nós aí. A Maria tá só dando risada, Maria. Coloca. Alguém drenaria? Se todo qualquer pneumotórax eu drenava. Pelo jeito não enganei ninguém. Realmente não. Realmente não. Tem algumas situações, parabéns, de pneumotórax simples. Deixa eu vir aqui. Que a gente não vai precisar drenar. Ó, que eu coloquei para vocês toracocentese descompressiva, né? Que é outra. Aqui o curativo de 3 pontas, ó. E eu vou ter que assinalar, porque normalmente a pessoa fica olhando só para a faca aqui, esquece do curativo aqui em cima, né? Essa imagem está no Redbook de vocês, tá? Nessa parte de tratamento. E aqui, ó, todo pneumotórax deve ser drenado se ele for simples e pequeno, ou seja, menor do que 20 a 30% de extensão total do semitórax, não precisa drenar. Mas, Lucas, se eu tenho um pneumotórax simples, pequeno, e eu vou fazer transporte aéreo ou ventilação mecânica, eu vou ter que drenar daí, tá? Porque corre o risco de aumentar. Então, ó, de novo, pneumotórax, se ele for simples e pequeno, eu não preciso drenar, a não ser que eu vá fazer transporte aéreo, ou seja, eu vou ter que transferir esse paciente, vai ter que ir com um arcanjo, vai ter que ir transporte aéreo, vou ter que drenar daí, e ventilação mecânica drena também, tá? Mas parabéns, vocês não caíram na pegadinha, tá? Parabéns, parabéns. Seguimos então, ficou alguma dúvida? Tudo tranquilo por aí? Tudo certo? Me avisem se ficou alguma dúvida. Se não, a gente vai seguindo, que tem bastante coisa legal ainda, deixa eu ver que horas são, vamos ver. Meu Deus, como o tempo voa. Vamos lá, 79. Traz pra gente uma paciente com 27 anos, primigesta, mas assim, isso aqui, gente, é importantíssimo. Antes de eu seguir agora, só para reforçar. E isso que eu paro aqui para conversar com vocês é importantíssimo, porque com certeza vai estar na prova, não tem mistério. O Rivelli dele não tem mistério no grosso das questões. As principais questões, elas se repetem, tá? Se você pega a questão desde lá do início, e cara, quando eu vou resolver a prova, logo que sai, cara, parece que é intuitivo, você sabe qual é a próxima questão. Você começa a ler, depois você faz tanta questão, você começa a ler, eu já sei o que clica de mim, tá? Então treinem com as provas, treinem com as provas. Depois que você faz, começa a ficar intuitivo o que eles vão cobrar. Então tudo isso que eu tô falando para vocês, que a gente para aqui para conversar, é porque tem muita chance de cair, tá? Ah, Lucas, por que você não parou para conversar aqui? Deixa eu ver, uma questão que eu conversei pouco com vocês. Aqui, essa aqui da tintura de mulungo aqui. Cara, não vai cair de novo isso aqui, né? Vai cair de novo. A questão aqui do catéter, né, que tem uma embolia aérea. Isso aqui vai cair de novo. Okay. Né? A chance é pequena. Agora, pneumotórax, toda a prova cai. Porque se não seja na objetiva, vai cair na discursiva para vocês. Tá? Então, eu prefiro gastar um tempinho maior justamente para vocês se apropriarem disso, para eu saber como é que vocês estão pensando, é bom que vocês respondam aqui para a gente poder organizar isso. Show? Vamos seguir então. Questão de número 79. Traz para a gente uma paciente de 27 anos, primigesta, com 37 semanas, seja termo, foi admitida no pronto atendimento com quadro de dor abdominal súbita, sangramento vaginal vermelho vivo de pequena a moderada quantidade. Foi realizado o diagnóstico de descolamento prematuro de paciente DPP, DPP, e um dos médicos da equipe propôs a realização de amniotomia durante o toque vaginal, pois ao exame físico constatou-se que o colo é pérvio para 4 centímetros e é possível a palpação das membranas com facilidade, e que o bebê está em nível mais 1 do plano de DELI, né, do plano de apresentação. Com relação à proposta da amniotomia, o médico estava correto ou estava incorreto? O que vocês acham? Diante de um quadro de DPP, você vai sair rompendo as membranas amnióticas? O que vocês diriam? Rompe ou não rompe? Só isso coloca para mim, depois eu não incomodo mais vocês nessa aqui. Rompe ou não rompe? Amniotomia, deixa eu ver. O pessoal está falando que rompe, perfeito. Boa, Luciana, Alexandre. Vamos romper sim. A Jordine também ajudou. Ótimo, vamos romper, pois a amniotomia se relaciona à redução do risco de coagulação intravascular disseminada, reduz o risco de CIVD. Olha que interessante, trouxe aqui para vocês, ó. Então, DPP, qual que vai ser a conduta? Depende do feto. O feto está vivo, a gente vai resolver pela via mais rápida. Em geral, cesariana,
tá? Ah, Lucas, o parto está iminente. A criança está coroando já, tudo bem, a gente faz vaginal. Mas antes de qualquer coisa, a miniotomia. Ah, Lucas, esse feto está morto. Em geral, a gente não precisa submeter a mãe a mais um trauma, então a gente faz por via vaginal. Mas se estiver demorando muito, né, aí a gente faz cesariana. Mas antes disso também, a miniotomia, tá? Então, diante de um quadro de DPT, sempre você vai pensar, vou fazer a miniotomia e centro cirúrgico. A miniotomia e centro cirúrgico. Tá? Em geral é isso que a prova pede, né? Ah, Lucas, mas e se eu tenho um feto que está vivo e está coroando já, o parto é iminente? Tudo bem, tudo bem. Mas se for demorar muito tempo, né, por exemplo, nem estava ali plano mais um, enfim, cara, aí é cesárea. Cesárea você tem que tirar, DPT você tem que tirar. E a miniotomia, você fazendo, você ajuda a tamponar melhor aquele sangramento e reduz a passagem de tromboplastina para a circulação, fica passando menos, né, material trombogênico, então reduz a chance de CIVD, isso é ótimo, tá? A miniotomia e você faz a resolução do parto, tá bom? Ah, Lucas, e se o feto morreu? É aquilo que está no quadrinho. Se o feto morreu, você não vai submeter a mãe a mais um trauma, né? No caso que é a cesárea. Então você faz por via vaginal. Lucas, está demorando muito, né? Aí começa a ficar trauma, começa a ser um trauma essa demora, né? Com um feto já morto, aí você acaba resolvendo por cesárea, certo? Eu até coloquei aqui para vocês, né? É a conduta que sempre que possível, a gente vai ser instituído pelos seguintes motivos. Reduz o quê? Reduz a compressão da via cava inferior. Você deixa um útero que estava ali antes mais dilatado, você deixa ele menor. Dificulta a ampliação da área de descolamento, melhora a hipertonia uterina, você reduz essa tensão ali dentro, né? Coordena as contrações, identifica o hemoâmnio, né, para a esterilização do sangue, diminui a pressão intrauterina, né? Induz, acelera o trabalho de parto também, diminui o risco de coagulopatias, porque passa menos tromboplastina para a circulação. Então, a miniotomia sempre é a primeira conduta. Show de bola? Interessante, né? Vamos seguir então, se ficou alguma dúvida, coloque para mim, a gente vai seguir para a questão de número 80, uma questão um pouco mais difícil, né, que exige um pouquinho mais da gente aqui. Vamos lá, que tem atualização com relação a isso também. Traz pra gente uma criança com 8 anos, que chega com sua mãe à unidade de saúde de família com dispneia e sibilância cerca de 2 horas. Então, falando de dispneia e sibilância, você pensa em asma, né? A criança tem histórico de asma, opa, em acompanhamento na unidade, fazendo uso de beclometasona 200 microgramas por dia. Então, ela está com uso de corticoide inalatório 200 microgramas. Quando questionado sobre o controle das crises, a mãe refere que vinha usando o salbutamol 100 microgramas 3 a 4 vezes por semana, devido a quadros de tosse, seca e discreto desconforto respiratório. Claro que hoje, porém, mesmo após 2 pulsos de salbutamol, os sintomas apresentados pela criança estavam mais intensos e persistentes, ou seja, uma descompensação, uma crise aguda de asma. A criança demonstra desconforto e agitação, com fala intercortada, olha só, ela não consegue falar, por exemplo, você pede para ela, qual que é o seu nome, fulaninho? Aí ela fala, Lucas. Ela não consegue falar o nome inteiro, vai intercortando, né, as palavras. Frequência respiratória de 32 incursões respiratórias por minuto, frequência cardíaca de 110, saturação de 89% está abaixo, né, siglos difusos e tiragem intercostal. Então, essa criança não apresenta crise leve de asma, tá? Ela está com com saturação abaixo, está taquipneica, está taquicárdica, está com fala intercortada, a gente vai ter que já associar mais medidas além só do que o salbutamol, tá? Então, vamos ver. Indicar máscara de oxigênio para manter a saturação entre 93 e 95? Não, isso é para criança é 94, 98, tá? 94, 98, vamos ver aqui, e 94, 98 para não, 93, 95, isso tá errado, tá? Aí vamos ver, beta 2 agonista de curta duração inalatória, 2 por só 2. Você já fez 2 em casa e não tinha melhorado, vamos fazer 2 na emergência? Poderá ser repetido a cada 2, então aqui já não ficou legal, né? A cada 20 minutos, prometo de Patrop, sim, de Patrop a gente vai fazer já. Prednisolona, sim, também vamos fazer, enquanto aguarda a remoção da criança para internação. Então nesse aqui a gente está fora por causa do número de pulsos, vamos ver a letra C. Indicar máscara de oxigênio, ok. Saturação 94, 98%, ok. Vai ter um alvo de saturação maior. 6 puffs, legal, a cada 20 minutos. Brometo de Patrop já, porque a crise não é leve. Enquanto aguarda a remoção da criança para internação. E aumentar a beclometasona depois para 200 microgramas de 12 em 12. Associar a agonista beta 2 de longa duração, mantendo o corticoide oral por 3 a 5 dias. Esse aqui foi o gabarito, tá? Que ele coloca o beta-2 de curta, coloca o muscarínico ali também de curta, a gente associa o corticoide e depois vai fazer o step-up. Só que essa questão deu bastante confusão e alguém sabe por quê? Por que o pessoal achou que daria para entrar com recurso? Porque assim, ele estava antes com uma dose de beclometasona de 200. E aí foi sugerido aumentar essa dose de beclometasona e associar um beta-2 de longa. Vocês acham que faz sentido? Será que a gente não pulou um step a mais aí? E foi por isso que entraram com recurso. A banca acabou não considerando, mas existiria essa possibilidade. Essa alternativa, sem dúvida, era melhor. Mas olha só, o GINA, né, crianças maiores de 5 anos, coloquei aqui para vocês, tá? Saturação 94, 98, a gente vai fazer 6 a 10 diários a cada 20 entre ciclos, associar o corticoide sistêmico. Beleza. O único problema da questão é o manejo do período entre crises, a manutenção. O passo a ser usado agora é o ajuste do uso de corticoide inalatório de manutenção, que está embaixo, 200 microgramas dia, para a dose média, ou então associar um beta-2 de longa. Entendeu qual foi o problema? Para fazer step-up do que você estava antes, ou você mantém o corticoide em dose média, ou você mantém ele em dose baixa e associa um LABA.
né? Por exemplo, um formoterol da vida. Só que ele colocou na questão pra gente fazer os dois, né? Daí ele pulou um step a mais. Mas assim, essa alternativa era melhor. E é aquilo que eu falo pra vocês, na hora da prova não briga com a questão. Ah, Lucas, tá errado, eu lembro exatamente a parte do Gino que fala pra gente ir por etapas. Mas essa era a melhor alternativa, tá? Então, tudo bem, eu dou um desconto que eles não anularam, né? E só pra vocês terem uma colinha aqui em casa depois, com relação às doses, né, de beclometasona, ó, dose de esteroides inalatórios, microgramas 24 horas, em crianças menores de 12 anos, né, ó, a budesonida é a que mais cai, tá? A budesonida aqui, ó. Se você tem criança de 12 anos, uso de budesonida, normalmente você tem 200 ou 400. Ó. E aí, as dosagens que você tem, né? Se faz uma vez é baixa, se faz 200 duas vezes já é média, se faz 400 uma vez é média, e se faz 400 duas vezes é alta, tá? Esse aqui é o que eu quero que vocês lembrem. O Lucas e os outros são menos comuns, tá? Budesonida é, de longe, é mais utilizada. Fluticasona também, mas aí é mais difícil de ter pelo SUS, tá? O bom é que ela é igual ao da budesonida, tá? Mas a fluticasona também é um ótimo corticoide inalatório. E aí eu trouxe para vocês aqui, e eu não sei se vocês viram, angina dos adultos. Quando, agora, ó, estamos saindo da criança e estamos indo para os adultos. Quando o paciente asmático está lá usando o Alene de manutenção, aí ele usa lá o Alene de 12.400, usa de manhã à noite, uma cápsulazinha de manhã uma noite, e aí ele tem algum quadro de descompensação em casa. Foi lá, foi mexer no guarda-roupa, estava com pó, foi varrer a casa, sei lá, entrou em contato com fungo, alguma coisa, e ficou mal. O que ele vai fazer agora? Como droga de resgate em casa, o que ele vai fazer? Isso aqui foi uma coisa que mudou, importante. E que ele vai usar de droga de resgate, assim, ficou mal, né? Deu uma descompensada ali, se expôs a algum agente alergênico, causou descompensação, o que ele usa? Coloca aí pra mim. Isso é importante que mudou no último. Acho que foi a grande revolução do Gina, né? Salbutamol. Por que vocês acham que é o salbutamol? Porque, Lucas, é o clássico, é o que a gente usa, por exemplo, na emergência, quando o paciente chega. Mas, era aquela ideia, né? O cara que é asmático, ele sai, vai viajar, ele tem que levar a droga de uso crônico dele, tem que levar a droga de uso agudo. Agora, eles fizeram um estudo e acompanharam a longo prazo. Eles viram que esses pacientes que têm a descompensação, que vai tratar em casa, ou aqueles pacientes que não fazem uso crônico, no caso, uso diário de medicação, e só ficar usando o salbutamol de vez em quando, isso gera inflamação, isso não reduz a inflamação que tem no pulmão dos asmáticos. Então, qual foi a grande questão? De você colocar o próprio formoterol, né, Budeform, que a gente chama agora, né, Budeform, vou colocar aqui para vocês, que é a budesonida com formoterol, o Alene, é clássico aí. O Budeform vai ser a droga de resgate para os asmáticos em casa. Sim. Você vai falar para ele, cara, você vai viajar, você leva o Budeform, você leva só aquela única bombinha ali, tá? Se ficou mal, você usa o Budeform. Essa foi a última grande revolução que teve aí no Gina, tá? E ó, vou trazer aqui para vocês. Isso aqui é print direto do Gina lá que eles fazem a apresentação para a gente, tá? Acima de 12 anos, então para adultos, né? Olha só, step 1 ou 2, agora é as needed low dose of, e esse que é corticoide inalatório, né? E formoterol. Então, o Budeform em dose baixa. O reliever aqui para a gente também, ou seja, a droga de resgate, é a dose baixa de Budeform. Lucas, então quer dizer que se ele precisar tá no step 1 e step 2, ele não precisa usar nada crônico, não precisa. E aí, quando ficar mal, ele usa o Budeform. Não é mais o salbutamol, tá? Isso aqui é uma mudança importante e que provavelmente eles vão começar a explorar nas provas, porque agora já ficou mais falado por aí, né? Olha como é que a gente fazia antes, né? A gente fazia antes, sempre que precisava um beta-2 agonista, né? Usava um beta-2 agonista. E agora o nosso reliever vai ser o quê? Vai ser o Budeform, tá? E o step 2, antes a gente mantinha uma dosezinha baixa de corticoide, agora não. O step 1 ou 2, ele é o quê? É só o Budeform quando necessário, tá? Isso é grande, tá, gente? Isso foi uma das grandes mudanças, porque eles viram realmente que alguém asmático aqui, dá um oi, eles viram que o paciente a longo prazo, que fazia uso só do salbutamol, por exemplo, aquele cara que tem asma, mas ele fica mal só de vez em quando, uma vez por semana, quando se expõe a esses alérgenos, enfim, quando vai correr, muito frio, enfim, usa uma vez por semana, só usava o beta-2 e salbutamol lá, fazia os 3 jatinhos, foi. Eles viram que esse paciente a longo prazo começava a ter essa inflamação que não resolvia, precisava do corticoide ali. E lembra que o formoterol, ele é um LABA, né? Ou seja, ele é um beta-2 agonista de longa ação. Só que ele é maravilhoso porque ele tem uma ação rápida também. Ou seja, ele é naturalmente um de longa ação, mas ele tem uma ação rápida. Ou seja, ele funciona como um de curto também. Tá? Então, por isso que a gente consegue usar o Budeform dessa forma. O corticoide para tirar a inflamação e o formoterol para ter essa função de dilatação, né? de broncodilatação, que funciona, que apesar de ser um LABA de longa, né? Ele funciona rápido. E tem essa ação de curto também. Tá? Então isso é grande, gente, isso é grande, atualização importantíssima, isso aqui a gente precisa lembrar, deixa anotado aí com um carinho especial, e depois vai ficar para vocês darem uma lidinha aqui também, tá no
nos slides, tá? E aqui ele coloca, enfim, bem separadinho, né, cada coisa de como tá agora, de acordo com o Gina, tá bom? Deixa eu até anotar aqui, então, que essa foi uma atualização importante que a gente falou, junto com notes. Pedir para liberar os materiais, né, das aulas para vocês de maneira mais fácil. Material das aulas. Essa coisa do Gina aí, vamos deixar anotado que é uma coisa que eu quero que vocês revisem bem, porque provavelmente vai cair, tá? O uso do Laba. Do Laba, né, e do Budeform como um todo. Show. Eu vou deixar ali, pedir pro pessoal deixar na plataforma bem destacado. Show de bola? Show de bola. Ficou alguma dúvida? Ninguém é asmático aí no grupo? Nenhum asmático entre nós? Sempre tem um, né? Sempre tem um nas aulas, normalmente. Ninguém? Então tá bom. Vamos seguir então. Questão de número 81. Aí é aquela questão um pouquinho mais longa, né? Que você, estou no 81, Lucas, começa as questões longas aqui, começa a cansar. Por isso que eu te falei, treina, tá? Já ir mais esperto para a questão, ó. Considerando esse contexto, que dado a indicativo de intervenção cirúrgica, mesmo estando a paciente assintomática, vamos ver, desenvolvimento de colilitíase, idade superior a 50 anos da paciente, o tamanho do nódulo cervical exame SPECT, ou score T menor que 2,5 na densitometria óssea. Então, um paciente que tem osteoporose, vou ter que operar, mas por que eu operaria, né? E aí a gente já vai para a questão pensando que ele quer uma indicação de tratamento cirúrgico, né? Então você já vai esperto. Ó, uma paciente com 57 anos, assintomática, foi submetida foi submetida a exames complementares iniciais de check-up que revelaram a presença de hipercalcemia. Opa, hipercalcemia leve a moderada. Então, 11,5, sendo referenciada para um ambulatório de endócrino de hospital terciário. Ao ser atendida nesse serviço, foi solicitada a dosagem de PTH, e resultou cujo resultado revelou-se aumentado, 189. Então, qual que é o diagnóstico desse paciente? Coloca aqui para mim. PTH aumentado e cálcio aumentado. Considerando essa hipótese diagnóstica principal, foram realizados outros exames complementares que revelaram os seguintes achados. Ultrassom abdominal com cálculos em cálices renais, e aspecto de nefrocalcinose bilateral, além da presença de colilitíase em vesícula biliar, densitometria óssea com score P menor que 2,5 em coluna lombar e colo femoral, calciúria de 600 mg em 24 horas, com vistas a possível ressecção cirúrgica minimamente invasiva de lesão adenomatosa. Aqui ele entregou pra gente, ó. Tá dando a causa. Mas qual que é o diagnóstico que eu tenho desse quadro? Como é que você chama isso, né? Cálcio aumentado por culpa de um PTH aumentado, por culpa de um adenoma que está lá produzindo o PTH, né? É feito um exame de SPECT, né, o Sextamib aqui, que revela a hipercaptação nodular de cerca de 2,5 centímetros na base do pescoço à direita, ou seja, achamos o culpado que está produzindo esse PTH. Como é que é? Cuidado que não é hipertireoidismo, porque aqui a gente está falando de um paratormônio, a gente está falando do paratormônio, então falando de hormônio tireoidiano. Isto, hiperparatireoidismo primário, nesse caso, né? Você tem aí uma produção por causa de um adenoma, não é algo secundário que está aumentando. Considerando-se esse contexto, que dado é indicativo de intervenção cirúrgica, mesmo estando paciente assintomática. Ou seja, está assintomática. O que justifica para a gente ter que operar essa paciente? Lucas, desenvolvimento de colelitíase? Cálculo na vesícula não tem nada a ver com a história, não é culpa do cálcio, né? Não é culpa do cálcio, não. Idade superior a 50 anos, seria inferior a 50 anos. Por quê, Lucas? Porque daí quer dizer que a paciente que tem mais de 50 anos, ela vai ficar menos tempo do que um paciente muito jovem. Imagina um paciente jovem em uma hipercalcemia para a vida toda. Esse sim a gente tende a operar mais. Mas ela tem indicação, não é pelo tamanho do nódulo, é porque ela está com osteoporose já. Ou seja, lembra o que o PTH faz? Alguém lembra? Lucas, o PTH, se é hiperparatireoidismo, a paciente está com hipercalcemia. Mas de onde que ele tira o cálcio? Onde é que vem esse cálcio que ele tira? Pensa, ó, PTH aumentado, aumenta o cálcio. De onde é que ele tira? Dos ossos, né? Ele vai lá, estimula a ação osteoclástica e aí joga o cálcio na corrente sanguínea. Ou seja, a paciente está com osteoporose porque eu estou com um metabolismo muito acelerado dentro dos ossos. Eu estou reabsorvendo muito, se o osso está fraco, então eu tenho que operar, tirar esse nódulo, porque senão ela eventualmente vai cair, vai ter alguma coisa e vai sofrer consequências mais sérias. Então a gente vai operar por ela estar com osteoporose, em decorrência desse hiperparatireoidismo, tá? Então, essa indicação aqui não tem a ver cálculo de vesícula com isso. A gente operaria se fosse abaixo de 50 anos, não tem indicação pelo tamanho do nódulo, e aí, quadro de osteoporose a gente faz. Tá bom? Show de bola? Deixa eu ver. Eu trouxe aqui para vocês, ó. Cálcio sérico, as indicações, né? Acima de 1 miligrama acima do limite normal, né? Então, aqui, vamos ver quanto que estava da paciente. O limite superior é 10,5. Então, a gente teria 11,5. Teria indicação por isso também, né? Vamos operar por isso. A idade de abaixo de 50 anos, que a gente falou, a densitometria óssea mostrando T-score abaixo de 2,5, né, ou fratura prévia, ou seja, já está quebrando o osso da paciente. Calciúria acima de 400 miligramas na urina de 24 horas, e a gente tem, né? O paciente está com calciúria de 600, então isso aqui também é indicativo de cirurgia. Ou seja, vamos tirar esse adenoma dali, né, porque ele está causando consequências mais sérias. Show de bola?
Tranquilo? Tudo bem, gente? Então, depois de ficar as indicações aqui do hiperparatiroidismo primário, quando que a gente vai ter que operar? Quando que a gente vai ter que fazer a cirurgia, né? Eu deixei um resuminho aqui também, ó. PTH elevado, com cálcio elevado, a gente faz a cintilografia com cestamina para poder identificar onde é que está esse nódulo e planejar a cirurgia. Tá bom? Vamos seguindo, então, questão de número 82. Eu vou ler e eu vou dar um intervalinho assim, ó, rápido, depois que eu ler aqui com vocês, só pra gente ir no banheiro, tá? Coisinha rápida. Então vamos ler primeiro, depois eu deixo em aberto para vocês irem respondendo. E aí, quem quiser ir no banheiro, vai 2 minutinhos, depois a gente continua, tá? Adolescente com 12 anos, atendido em uma unidade de pronto atendimento, relata choque elétrico ao manusear um cabo de energia na rua onde mora e que não houve perda de consciência. A paciente se encontra orientada e estável hemodinamicamente. Ao exame físico, observam-se roupas chamuscadas, área avermelhada com lesão cutânea, compatível com queimadura de primeiro grau em todo o membro superior direito e no pescoço. Além de área esbranquiçada com lesão cutânea de 1 centímetro, profunda no calcânio direito. O médico assistente, após instituir as medidas iniciais de estabilização, opta por solicitar a transferência da paciente para uma unidade de tratamento de queimaduras, né? Um centro especializado, né, de tratamento de queimaduras. Um critério que justifica a solicitação de transferência pedida pelo médico é a queimadura ser, ó, de qualquer profundidade, desde que uma área maior que 10% da superfície corporal, ou B, de profundidade até segundo grau em 5% da superfície corporal, C, elétrica em extremidade do corpo com passagem de corrente, ou elétrica de baixa voltagem com formação de arco voltaico. O que justifica aqui para a gente esse encaminhamento, tá? E agora aqui, 15 e 18, 3 minutinhos a gente já volta. Quem quiser ficar, vai respondendo aqui, que depois eu volto e já vejo nos comentários as respostas, tá bom? Já voltamos, logo, logo. Vamos ver, vamos ver. Voltando, vamos ver o que temos aqui nos comentários. Em peso é 82 como letra C. Vamos ver se alguém deu alguma coisa diferente. Letra C, muito bem. Elétrica em extremidade do corpo com passagem de corrente.
Então, assim, deixa eu ver, todos estão aqui de volta? Dá um ok aí pra mim, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha em vocês estão na câmera. Edilson, Maria estão de volta. Luciana, Vila, ótimo. O Alexander que tá. Acho que deixa eu tomar uma água, alguma coisa. Vamos esperar o rapaz voltar, então. Alexander, tá nos ouvindo? Volta aí, rapaz, que você tá me ajudando bastante. Vamos lá. Bom, o que eu posso pensar? Tava ali pegando uma água, pensei. A gente pode organizar essas indicações de encaminhamento para o centro especializado de queimados quando a gente tem o quê? Uma queimadura especial, uma queimadura em um paciente especial, ou uma queimadura em um local especial. A gente pode pensar assim: é uma queimadura especial, ou seja, uma queimadura elétrica, uma queimadura química, a gente vai ter que encaminhar. Uma queimadura em um paciente especial, ou seja, um paciente que pode descompensar por causa desse quadro. Né? Ou então uma queimadura em local especial. Ah, Lucas, queimou uma queimadura em região ocular, queimadura de região genital, queimadura de mãos, né, que você não pode deixar cicatrizar, que senão você perde função. Tem uma queimadura especial, queimadura em local especial ou em um paciente especial. Fica fácil, né, de a gente conseguir lembrar e vai puxando as coisas a partir daí. Show? Trouxe um resuminho, né, para vocês, bem legal aqui para a gente conseguir ver aqui, ó, sobre os critérios de encaminhamento para unidade de tratamento de queimados, segundo o Manual do Ministério da Saúde. Quais são os critérios, né? Queimaduras de segundo grau em áreas maiores do que 20%, superfície corporal queimado em adultos. Queimaduras de segundo grau maiores do que 10% em crianças ou maiores de 50 anos. E queimaduras de terceiro grau em qualquer extensão. Lesões na face, nos olhos, no períneo, nas mãos, nos pés, em grandes articulações, porque senão você perde função. Queimadura elétrica, queimadura química, lesão inalatória ou lesão circunferencial do tórax ou de membros. Qual que é a preocupação que a gente tem aqui, ó? Lesão circunferencial, o que isso pode causar? Né? O que você tem que fazer nesse caso? Uma lesão que forma uma escara, por exemplo, pode fazer uma síndrome compartimental, pode fazer uma síndrome compressiva, você tem que fazer escarotomia, né? Isso, a fasciotomia, isso, a fasciotomia é quando você tem a síndrome compartimental, né? E a escara, quando você tem aquela queimadura de espessura total de terceiro grau, que daí você acaba comprimindo, né? E por definição, encontramos as queimaduras elétricas que podem ser divididas em baixa voltagem, menos do que 1000 volts, ou alta voltagem. Né? Os encaminhamentos para a unidade especializada de queimados é feito obrigatoriamente para pacientes com queimadura elétrica de alta voltagem, ou queimaduras de extremidades. Um cuidado importante para as queimaduras elétricas de baixa voltagem é observar alterações eletrocardiográficas, ó, questionar sobre dor torácica ou síncope, caso algumas dessas presentes é indicado monitorização cardíaca, tá? Mas o que eu quero que fique para vocês é essa regrinha do encaminhamento para o paciente. Isso vai cair também, porque é clássico, né? Toda prova cai. Queimadura especial, queimadura em local especial ou em paciente especial. E aí você vai. Queimadura especial, a gente pode definir, né? Lesão de face, olhos, no períneo, mãos, grandes articulações, né? Uma lesão por inalação é um tipo de queimadura especial. Em local especial, né? Você pode pensar uma queimadura especial como uma grande extensão, em geral mais do que 20% de superfície corporal queimada, né? Ou 10% se for segundo grau, né? Em pacientes, em crianças ou idosos ou maiores de 50 anos, no caso, né? Então, tudo isso vai organizando pra gente. E aí, vocês lembram da regra dos 9 também? Como é que é? Cabeça vale quanto? Eu peço pra vocês coloquem no comentário. Vai, cabeça vale quanto? Vai ser múltiplo de 9. 9, 18, 27, enfim. E aí? Cabeça inteira, né? Estamos falando de inteira. 9. Isso. Membros superiores. Membros superiores. Vai lá. Membros superiores, 9 cada um, né? Não sei se falou somado, mas é 9 cada um. Né? Membro superior direito, 9. Membro superior esquerdo, 9. Né? Membros inferiores, cada membro inferior, né? 18, ótimo. E tronco, como um todo, né? Tronco considera tórax e abdômen. Frente e atrás, 36, ótimo. Aí você vai pensar, você bota a mão na cabeça, né? Meu Deus, regra dos 9, regra dos 9, você botou os braços, né? O membro superior na cabeça, você já tem os 9 aqui. O 9 tá aqui, né? Cabeça e membros superiores, 9. Você olha para baixo, meu Deus, o que eu vou fazer que eu não lembro do resto? Você já está vendo quem é 18, membro inferior. Você olhou para baixo, 18, e aí você dobra depois de novo para o tórax, que é 36, tá? 9, ai meu Deus, você já tem quais são os 9? Cabeça e membro superior. Olhou para baixo, meu Deus, será que eu lembro o resto? Lembrou, 18, dobrou para os membros inferiores. E depois você dobra de novo para o tórax, tá? E aí, sim, pediátrico muda. Assim, tem escalas específicas. Pediátrico, em geral, eles não pedem para calcular especificamente, tá? Tem regra específica, né? Se ele colocar assim para ti, quanto que vale a coxa do paciente, por exemplo? Quantos por cento que vale a coxa do paciente? Quanto que vocês diriam que vale? A coxa do paciente. Cuidado, a coxa conta frente e trás. Então, se o membro inferior inteiro é 18, metade é 9, tá? Show.
E se for abdômen anterior, quanto que vale? 9 também. Porque o tronco inteiro é 36. O tronco anterior é 18. E aí o tronco anterior tem o tórax anterior e o abdômen anterior. Só que daí você, se o abdômen anterior só é 9. Ótimo. Então vocês estão espertos. Perfeito, perfeito. Genital, enfim, mãos, pés, aí é 1%, né? Que eles consideram em geral. Tá bom? Certo? Então essa parte vocês estão espertos. Vamos seguir então para a questão de número 83. E aí, gente, essa questão é um dos motivos pelo qual eu fico incomodando vocês para, lá no início, vocês economizarem tempo, vocês não se desgastarem com questões com enunciado muito grande. Faz aqui o de ir para as alternativas, de ver o que ele quer e voltar já mais esperto. Porque essa questão aqui é um exemplo de uma questão que é tranquila, tá? Mas que muita gente marcou tuberculose. Muita gente. Por quê? Porque a questão 80 e poucos, você está cansado, você não está raciocinando mais direito, né? As palavras já começam a baralhar um pouco. Por isso que é importante essa ideia de você economizar o teu tempo, economizar a tua cabeça no início, para não errar coisa boba depois, tá? Vamos lá. O menino com 13 anos, previamente saudável, foi avaliado no ambulatório de pneumologia por causa de uma história de 20 dias de febre, né, maior ou igual a 38. Mal-estar, sudorese noturna, profusa e tosse seca, que não foram modificados pelo tratamento prévio com amoxicilina. Ao exame físico foram observados no paciente múltiplos linfonodos de consistência endurecida, fixos indolores em cadeia cervical e supraclavicular esquerda com diâmetro entre 2 a 5 centímetros cada um. Foi realizada a radiografia de tórax que mostrou infiltrados pulmonares bilaterais arredondados e adenopatia hilar bilateral. Calma. Que só, né? Lucas, ele falou ali para mim, tá, aquele negócio que não é tuberculose, é um quadro clássico de descrição de linfoma. Lucas, se você ler aqui também tuberculose, como é que eu vou diagnosticar isso aqui, ó? A conduta correta é pedir hemograma, hemocultura e tomografia computadorizada? Não. Do corpo inteiro? Não. Isso aqui é adenomegalia, você pode ter esse infiltrado pulmonar bilateral, sem dúvida, linfoma de Hodgkin. Vai solicitar biópsia incisional do gânglio e tomografia por emissão de pócitos de corpo inteiro. Aí sim, que você pode ter em cadeia abdominal, você pode ter em cadeias inguinais, você pode ter em outros locais, linfoma de Hodgkin. Normalmente é mais central, mais mediastinal ali, né? Supraclavicular, enfim, você vai ter aqui também. Mas, cara, a questão que é teoricamente tranquila, que muita gente marcou tuberculose, mesmo a conduta não fazendo nenhum sentido depois, porque, né, já estava cansado. Então, esse tipo de questão a gente não pode errar, certo? Questão de número 84, questão interessante. Traz pra gente uma paciente com 35 anos, casada, no IGESA, procurou atendimento especializado, queixando secos irregulares, fogachos, insônia, diminuição de lubrificação vaginal e da libido. O que é isso? Qual que é o diagnóstico da paciente? Está com sintomas climatéricos. O que é isso? Coloca aí para mim. Vamos ver se vocês estão espertos. Insuficiência ovariana. Ou seja, eu posso dizer que é um climatério? A paciente está no climatério? Isso, ó. A Luciana colocou uma palavra que é importantíssima. Cara, se a paciente tiver 50 anos, falência ovariana é esperada. Agora, tem que ter essa palavra precoce. 35 anos está acontecendo antes do que deveria. Então, eu posso falar falência ovariana precoce, posso falar a ideia de estar falando, só que tem que ter essa ideia de ser precoce 35 anos, eu vou ter que investigar o que tem, né? E aí, vamos voltar ali, ele coloca pra gente, né, o diagnóstico de insuficiência ovariana, beleza. Nesse caso, o diagnóstico pode ser confirmado com base nos resultados dos seguintes exames. O que eu espero? FSH alto-baixo, estradiol alto-baixo, inibina alto-baixo. O que vocês têm obrigação de saber é o FSH estradiol. Né? E com isso a gente já matava. Como é que está o FSH? O que vocês acham que é essa? Que essa aqui é importante a gente saber também, porque isso aqui envolve ciclo, a gente tem que estar bem esclarecido com relação a isso. Como é que vocês esperam que esteja aqui? FSH baixo ou alto, estradiol, FSH elevado. Ok? E o estradiol? Galera, vamos raciocinar junto. Ó. O paciente está lá. Né? O que você espera de uma paciente que está na MENAC? Né? Normal, vida normal. O estradiol, né, tá alto, beleza, o FSH está em níveis normais. Quando começa a chegar essa falência ovariana, o ovário não consegue manter os hormônios adequados. E o que a hipófise faz? Pô, cara, você está com o estradiol baixo, né? Porque é isso que dá os efeitos climatéricos. Por isso que a gente faz terapia de reposição hormonal. Isso não pode ter dúvida, gente. Se você está numa fase climatérica ou numa falência ovariana precoce, o que acontece com o estrogênio e progesterona? Cai. Né, cai. Por isso que acontece fogacho, por isso que acontece atrofia urogenital. Então tem atrofia urogenital por quê? Porque está com pouco hormônio, começa a atrofiar a região, né, enfim. Então isso não pode ter dúvida, cai o hormônio. Por isso até que a gente trata, né, falência ovariana precoce, que a gente trata o climatério para o fogacho, para esses sintomas, com terapia de reposição hormonal. O que você faz? Dá hormônio, né? Então se os hormônios estão baixos, estradiol não pode ter dúvida, está baixo. O que a hipófise entende? Ela vai ficar de braços cruzados? Não, está baixando ali o hormônio, vou ficar tranquilo aqui. Não, está baixando, o que ele vai ficar? Vai aumentar.
Vamos produzir. Só que não está conseguindo, o ovário está com problema, né? Não está conseguindo produzir. Então, FSH é elevado e estradiol baixo. Foi o que a Luciana colocou aqui pra gente. Tá? Então, galera, o hormônio, vocês não podem ter dúvida. Eu deixei um resuminho aqui, mas a gente tem que ter essa coisa de integrar. Porque diabos a gente faria terapia de reposição hormonal se não for porque os hormônios estão baixos, né? Então, aqui, ó, estradiol elevado, você já ia cortar fora. Ah, estradiol aqui tá baixo, tá? Estradiol aqui, ó. A gente ia ficar entre duas. Só de maneira tranquila aqui, ó, estradiol tem que estar baixo. E o FSH não vai ficar de braços cruzados, a hipófise não vai ficar de braços cruzados e vai aumentar. Ah, Lucas, e a inibina? A inibina, ela anda de acordo com o estradiol, né? Lembra que a inibina B, ela inibe o FSH, e a inibina A inibe o LH, tá? A B é de antes da ovulação, before ovulação, e a A é after ovulação, depois da ovulação e vai inibir o LH. Mas assim, é um detalhe mais específico. Tudo bem, né? Mas com o FSH e o estradiol a gente já matava, tá? E eu coloquei aqui alterações do eixo hipotálamo, hipófise ovário, perda dos folículos, isso aqui vai ficar de resuminho. Inibina cai, assim como o estrogênio, aumenta o GNRH, o LH e o FSH, tá bom? Isso não pode ter dúvida, gente. Tá? Se ficou alguma pergunta, coloca aí para mim. Se não ficou, a gente vai seguindo para a questão de número 85, questão de preventiva, né? Mas se ficou, coloca. Isso aí eu não quero que vocês saiam com dúvida, tá? A febre amarela, né? Apresentou no Brasil 2 picos epidêmicos em 2016 e 17, 17 e 18, afetando estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste. Antes disso, ainda em 2014, a doença que era restrita à região amazônica vinha reemergindo na região extra-amazônica. Por isso que a vacinação passou a ser de indicação de recomendação nacional, né? Todos os estados agora. Vinha reemergindo, tá? Extra-amazônica, com casos na região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O aumento dos casos da doença está relacionado com a expansão da fronteira agrícola, né, que provoca o desmatamento, a redução das áreas de floresta e o aumento da urbanização, o que contribui ainda mais para a degradação desses ambientes e produz risco de desastres ambientais. Diante desse cenário, um médico de família e comunidade de um município próximo a áreas de desmatamento, visando a prevenção contra possível enfrentamento da febre amarela em seu território, deve fazer o quê? Vamos notificar semanalmente todo caso que preencha os critérios de suspeita de febre amarela? O que vocês acham? Orientar a antecipação da vacina contra a febre amarela para crianças a partir dos 6 meses? Reforçar junto à população distrita a importância da vacinação contra a febre amarela a cada 10 anos? Recomendar o isolamento dos casos suspeitos no período de viremia se o território apresentar infestação de Aedes aegypti? O que vocês acham? Ah, Lucas, eu lembro, e essa aqui deu bastante confusão, que dava para antecipar. Só que o Ministério da Saúde, desde 2020, não indica mais essa antecipação da vacina, tá? A partir de agora, a febre amarela é feita com que idade? Coloquem para mim quantos meses que a gente faz a febre amarela. Com quantos meses? Vamos ver. 9 meses, perfeito. Então, aquela ideia de adiantar um pouquinho para 6 meses caiu por terra. O Ministério da Saúde não indica mais. Tá? Então, a melhor resposta para a gente aqui vai ser fazer o quê? Recomendar o isolamento dos casos suspeitos no período de viremia se o território apresentar infestação por AIDS, senão os casos vão aumentar. E muito, né? Certo? Seguindo, então, se ficar alguma dúvida, deixa para mim. Questão de número 86. Traz para a gente uma paciente com 35 anos que fez tratamento em um ambulatório de referência. Deixa eu ver se eu não trouxe aqui para vocês alguma coisa de resuminho. Trouxe sim. Deixa eu ver aqui. O controle vetorial consiste em evitar, né, o acesso dos mosquitos. A gente sempre age sobre o Aedes, né, mediante a utilização de tela, pois pode ser fonte de infecção, adotar ações emergenciais de eliminação do Aedes, principalmente no ambiente dos locais internados, né, fortalecer as ações de controle vetorial, é isso que a gente faz, né, visando reduzir os índices de infestação, estratégias recomendadas para a prevenção e reorganização da febre amarela do século seguinte, isolar os casos suspeitos no período de viremia, que foi aquilo que foi a resposta. Tranquilo. Vamos voltar então aqui, questão de número 86. É uma paciente, então, que um ambulatório de referência em reumatologia devido à esclerose sistêmica, né, esclerodermia, forma difusa, cutânea difusa e cutânea limitada, lembra que tem as duas. Tem mais uma, na verdade, que também é difusa como um todo, mas a gente fala mais da cutânea, né. Faz uso regular de medicações como prednisona e methotrexate. Há 3 meses ela apresenta dor torácica em queimação retroesternal, associada à sensação de regurgitação, disfagia e episódios de tosse seca, principalmente ao se deitar. O diagnóstico e a conduta para esse caso são, respectivamente, o quê? Ela está com pleurite, está com engine instável, desmotilidade esofagiana ou doença intersticial pulmonar. Boa! Já colocaram aqui para mim desmotilidade esofagiana e vamos fazer a manometria. Galera, isso é uma coisa muito interessante até para a prática. Pacientes que têm refluxo, doença do refluxo esofágico é uma das principais causas de tosse crônica, junto com asma, junto com tuberculose, aí que a gente vai pensar junto com gotejamento pós-nasal, né? Paciente que tem rinite crônica, enfim, tem bastante tosse. A doença do refluxo gastroesofágico causa também, né, dentro dos sintomas atípicos, tosse. E nesse caso ele já colocou pra gente, uma paciente que tem esclerodermia, esclerose sistêmica, é esperado que ela tenha, né, tanto a forma cutânea difusa quanto a cutânea limitada, vai dar alteração de esofagopatia, tá? Então aqui eu trouxe um resuminho bem legal para vocês, quadro clínico da esclerodermia, para ficar claro o que a gente tem. Esôfago, doença do refluxo, a gente tem disfagia. No rim, a gente pode ter, né, como complicação importante, uma crise renal, em que você tem um aumento importante da pressão. É como se fosse um mecanismo de Raynaud, né? Lembra o Raynaud lá da mão?
faz vasoconstrição, depois vasodilatação, é como se fosse um Raynaud do rim. Você vai lá e faz vasoconstrição generalizada do rim. Imagina o efeito que isso gera. É uma hipertensão excruciante, um aumento do sistema renina-angiotensina muito importante, tá? Então, por isso, até que, como você faz essa vasoconstrição, aumenta muito o sistema renina-angiotensina, o tratamento é IECA, né? IECA, enfim, IECA, tá? Vocês vão guardar assim. O pulmão pode ter alveolite com fibrose, na forma cutâneo difusa, e hipertensão pulmonar na forma cutâneo limitada. E na pele, aquela coisa, esclerodactilia, que fica aquela mão em garra, né? As faces de esclerodermia, com o tempo, vai fazendo fibrose e vai repuxando tudo, né? Fica aquela boca pequena, o narizinho fino. Calcinose, começa depósito de cálcio subcutâneo. Telangiectasias, né? Uma dilatação vascular. E o fenômeno de Raynaud, que a gente sabe, né? Que é a alteração trifásica. Primeiro fica branquinho, né? Fica pálido. E aí depois começa a ficar o quê? Depois volta, começa a ficar roxo, né? Até que volta e fica ruborizado, né? Tem aquela alteração trifásica. Fica mais esbranquiçado, mais arroxeado, azulado, e por fim fica hiperemiado, né, um vermelhinho, tá bom? Lucas, muita gente me pergunta, por que teria essas telangiectasias aqui, que isso aqui é uma dilatação, né, porque você entende que a esclerose sistêmica, a esclerodermia como um todo, é um processo do vaso ficar pequenininho, né, começa a vasoconstricção, é isso que faz formar fibrose dos tecidos, né, pensa, não tem sangue chegando, se não tem sangue chegando, ele começa a sofrer isquemia, ele começa a fibrosar. E essas telangiectasias a gente vê nos lábios, enfim, né? Porque tem alguns vasinhos que vão sofrer essa vasoconstricção e acredita-se que outros vasinhos do lado, vizinhos, vão sofrer dilatação para tentar compensar a falha dos vizinhos ali. E aí fica essa telangiectasia, essa dilatação de alguns vasos para tentar compensar essa vasoconstricção como um todo, tá? Então você pode pensar na esclerodermia como essa doença de fazer essa vasoconstricção, né? Vai apertar os vasos ali, que é o que gera essa fibrose, é o que gera essas consequências, tá bom? Então, enfim, aqui desmotilidade esofagina e a gente vai fazer a manometria para poder ver o quanto que isso está sofrendo de fibrose, tá bom? Questão de número 87, questão clássica de trauma também, que é seguir o ABCDE, né? O paciente com 26 anos, vítima de atropelamento em via pública, chega ao pronto-socorro com colar cervical e imobilizada em prancha longa. Foi entubada no local do acidente pelo médico socorrista devido à alteração do nível de consciência, a escala de coma de Glasgow estava 6. Na sala de emergência encontra-se com pulso de 128 batimentos por minuto, pressão arterial de 90/60, saturação de O2 de 89 e ventilada manualmente. A ausculta pulmonar está normal à direita, mas o murmúrio vesicular está diminuído em todo o hemitórax esquerdo. A paciente não apresenta desvio de traqueia nem estase jugular. O que ele quis excluir com isso aqui? O que ele falou isso aqui, né? Diante desse quadro, a primeira medida a ser tomada é o quê? Solicitar radiografia de tórax, checar a intubação traqueal, realizar toraxentese à esquerda ou proceder à drenagem fechada de tórax à esquerda. Drenagem fechada de tórax esquerdo, qual que é o nome bonito? Toracostomia, né? E aí? Luciana colocou um C aqui para mim. Não, B. Não sei se foi de antes, então, ou se a Luciana trocou. Acho que foi de antes, né, Luciana? Luciana marcou B aqui pra gente, para checar a intubação. Mas, galera, por que não tá auscultando no hemitórax esquerdo? O que vocês acham? Ué, Lucas, não tem ausculto? Será que não é um pneumotórax? Usei se é um pneumotórax. Vou fazer, então, o quê? Uma drenagem fechada, né, à esquerda. Ah, Lucas, será que não é um pneumotórax hipertensivo? Aí faço uma toraxentese de alívio? E aí, gente? Me ajudem nessa, que a gente conversou bastante sobre isso antes. Como assim iatrogenia? Me explica, como assim iatrogenia? E a Luciana perguntou, ué, não pode ser porque o tubo seletivou, né, que a gente chama? Ah, tá. Então, na verdade, gente, isso, ó, seletividade de direito, isso não é nem heterogeneia. Assim, quando a gente vai transportar o paciente, ou enfim, você recebeu o paciente que foi vítima de trauma e foi feita alguma conduta, você vai reiniciar o ABCDE. Você tem que ser obsessivo com isso. ABCDE. E o que é o A do ABCDE? Coloca aí pra mim. É o quê? Duas coisas principais do A do ABCDE. E a gente sempre vai seguir essa ordem. Coloca aí pra mim. Via aérea e qualquer outra coisa? Isso aí, cervical, via aérea e cervical. Então a gente vai ter que avaliar a via aérea e cervical. Lucas, mas ele está entubado? Sim. Mas no transporte pode acontecer o quê? Um desvio do dislodgement, que eles chamam, né? Um desvio do tubo, pode seletivar, como foi o nosso caso aí. O que ele quis dizer com aquilo de que não estava com a traqueia desviada, não estava com urgência jugular? Ele quis afastar a ideia do pneumotórax hipertensivo, tá? Que era aquilo que a gente estava falando antes, né? Não aconteceu. Então, sempre a gente vai fazer a primeira medida a ser tomada é fazer o ABCDE. Então, o A é checar a intubação traqueal, tá? Isso não chega a configurar uma iatrogenia, é um processo que acontece, né? Então, vocês sempre vão lembrar, vão anotar aí, ó, DOPE, que são causas que podem acontecer nesse transporte, né? Pode ocorrer o D de displacement, que é displacement, dislodgement, que é deslocamento. Você vai anotar o D de deslocamento, tá?
deslocamento do tubo, como por exemplo seletivou, né, que é o nosso caso aí. Que nem a Luciana falou, não pode ser? Pode, é uma causa muito comum. E é a primeira medida a gente observar. A gente vai verificar a ventilação, pode ser um tubo obstruído, pode, né, pode ter obstruído, um pneumotórax ou uma falha do aparelho. Nesse caso, a gente viu, o pneumotórax a gente afastou e a gente vai fazer primeiro o quê? Primeiro, o pneumotórax hipertensivo, na verdade não está clássico, né? Mas a gente vai afastar primeiro essa ideia do deslocamento, depois a obstrução, depois o pneumotórax e depois o equipamento, né? O equipamento, a falha do equipamento, tá? Então, esse dope, né? É bem importante para a gente. Isso é trazido até pelas referências internacionais, né? Como uma sequência importante para a gente verificar. Certo? Então, essa aqui bem legal, essa aqui bem legal mesmo, né? Vamos checar a intubação traqueal, que a gente sempre vai retomar o ABCDR, então. Tá bom? Ficou tranquilo? Tudo certo? Essa questão 88 aqui, ela deu o que falar, né? Tudo bem, gente? Se tiver algum problema, coloque aí para mim. Não, a gente vai seguindo. Questão de número 88 traz para a gente uma criança com 2 anos que foi atendida em consulta de puericultura com história de ter apresentado aproximadamente um mês uma queimadura de 2º grau em tronco devido a derramamento de conteúdo de panela que estava sobre o fogão e foi puxada pelo cabo pela criança. Esse tipo de queimadura caracteriza o quê? E aí, isso é a ideia de a gente não estar utilizando mais o termo acidente. A gente está utilizando a ideia de uma lesão não intencional. Né? Não tem nenhum elemento aí que caracterize essa ideia de maus tratos, né, de violência, mas uma ideia de que toda lesão pode ser evitada. Lucas, mas foi a criança que puxou. Exatamente. Então você vai adotar medidas de segurança para que a criança não se aproxime, para que ela não tenha contato, para que o cabo não esteja virado para fora. Né? Então a ideia de lesão não intencional é essa ideia de que você poderia ter feito algo. Como você não fez, você não tomou as medidas para evitar, seria uma negligência, né? Uma vez que existiam fatores de risco que poderiam ser evitados. Então, a ideia de lesão não intencional, justamente por isso. Ah, Lucas, mas foi o pirralho que foi lá mexendo no fogão? Mas não era para ter deixado o carro para fora. Né? Não era para a criança estar apoiada, encostada ali no fogão. Tá? Então, essa ideia de negligência, porque poderia sempre ser feito alguma coisa. Ah, Lucas, foi a criança que mexeu nos produtos sanitários, mas é que não tinha que estar lá embaixo. Tinha que estar no armário lá em cima. Né? Longe do alcance da criança. Se necessário, então não tem em cima para colocar, coloca um cadeado, fecha com chave, alguma coisa, sempre dá para ser feito algo, né? Show de bola? Questão de número 89, vocês colocaram aqui tudo letra C também, então pelo jeito não teve dúvida. Questão de número 89. Os métodos contraceptivos hormonais femininos combinados são seguros e eficazes, porém devem ser prescritos por um médico da saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar. Ou profissional da saúde que faça parte de um serviço de planejamento familiar e que avalie se a paciente tem alguma contraindicação a esse uso. Segundo a OMS, e aqui é os critérios de elegibilidade dos métodos contraceptivos orais combinados categoria 4, assinale a opção correta. Então, qual desses é categoria 4? Ou seja, não pode ser usado em hipótese alguma, contraindicação total. Critério 4 da OMS, tá? Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de cefaleia tensional. O que vocês acham? Não se deve utilizar o método de contraceptivos orais combinados, pois a contraindicação é absoluta, como no caso de uma trombofilia conhecida. Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que métodos mais adequados não estejam disponíveis ou não sejam aceitáveis, como no caso da presença de câncer de mama. Não, é contraindicação absoluta total, tá? Não é recomendado o uso de contraceptivos orais combinados, a menos que métodos mais adequados, não. Não é recomendado de qualquer jeito, né? Não é absoluta, né? Não deve ser usado. E aí, o que vocês marcariam? A ou B? B. Maria Ângela e Jordina me ajudaram, que letra B, também. Mas cefaleia não é contraindicado o uso de ACO, não é contraindicado, categoria 4, numa paciente que tem cefaleia tensional? Não tem alguma coisa assim? Lá, Lucas, eu lembro que tinha dor de cabeça, cefaleia, contraindicação. O uso de ACO, anticoncepcional oral, combinado. Não é contraindicação, gente? Me ajudem aí. Ou eu tô confundindo? O que vocês me dizem? E agora? Ótimo! Alexander salvou o time na migrânia. Tá, na enxaqueca, né? Alguma mulher aqui usa anticoncepcional oral combinado e tem enxaqueca? Aponta aí pra gente. E isso é muito comum, né? A gente na aula, às vezes tem, né, uma paciente que usa anticoncepcional oral combinado. Ah, eu uso o Selene, eu uso o 521, eu uso, enfim, o Diane 35, enfim. Alguém que tem enxaqueca usa anticoncepcional oral combinado? Me ajudem aí, meninas. Alguma utiliza? Um de vocês utiliza o anticoncepcional oral combinado? E aí pode ser, ou então, algum outro método que seja com estrogênio e progesterona, né? Ótimo. Falaram que a princípio não usa. Mais alguém? Porque assim, tem que cuidar. Que a enxaqueca é com aura, que é categoria 4, tá? Isso aqui eu já vi eles que quererem, então você coloca enxaqueca com aura, é categoria 4, tá? Com aura. Ah, Lucas, enxaqueca só, então é categoria 3, tá?
A enxaqueca com aura é 4, de jeito nenhum. Aumenta a chance de AVE a longo prazo, tá? Isso aqui é importante. Mas é com aura que é categoria 4, tá? Só enxaqueca é categoria 3. Olha só, eu não tô falando isso para vocês de chato, não, cara. É porque já caiu, tá? Então aqui não é cefaleia tensional, seria enxaqueca com aura, que é categoria 4. E aí a gente vai marcar, então, trombofilia conhecida. Ué, se eu tô falando que enxaqueca com aura e uso de ACA aumenta a chance de AVE, imagina se tem uma trombofilia, né? Aí sim que a gente não vai utilizar. E aí eu trouxe para vocês de maneira muito legal aqui Opa, vou provocar isso em vocês antes, que é interessante, é importante. Isso aqui vai cair também, gente. Isso aqui a gente tem que conversar um pouquinho. O uso de mini-pílula injetável trimestral, ou seja, medroxiprogesterona, lembra? Medroxiprogesterona, mini-pílula, implante subdérmico, ou seja, métodos de só progesterona. Qual que é a única categoria 4? Qual que é a única contraindicação absoluta ao uso de mini-pílula? Né? E aí pode ser o Cerazete, lá que a gente tem, a medroxiprogesterona, né, que é o injetável trimestral, ou então um implante subdérmico. Lembra o implantezinho subdérmico que a gente coloca aqui atrás, faz um cortezinho, coloca ali. O Implanon, né? Só tem uma única situação que é categoria 4, que é contraindicação absoluta. Não pode de jeito nenhum. Vocês lembram? Isso aqui é cobrado. Vocês sabem o quanto que eles gostam desses critérios de elegibilidade, de uso de contraceptivos. Chuta. Porque ajuda a gente a pensar. Boa. Câncer de mama. Câncer de mama é a única contraindicação absoluta, né, ao uso, ó, coloquei aqui para vocês. Mini pílula, injetável trimestral, né, medroxiprogesterona. Ah, Lucas, e a paciente está grávida? É categoria 3. Tumor hepático, RAS grave, TAVE, TEP, TVP é categoria 3. Agora, câncer de mama atual é categoria 4. É a única categoria 4 para esses usos de progestágeno aqui. Tá bom? Show de bola? E aí, entra no que a gente estava falando antes, né? Esse aqui é outra coisa que eles gostam de cobrar. Que vou provocar vocês. E pensa, coloca aqui para mim. Porque ajuda a gente a pensar. Uma paciente que é fumante e que fuma ali mais do que uma carteira, mais do que 15 cigarros por dia. A partir de que idade ela é categoria 4 para o uso de ACO combinado, ou seja, o uso de anticoncepcional oral combinado? Ou seja, a partir de que idade? Isso é uma coisa que eles cobram bastante, né? Categoria 4. Uma paciente que fuma mais do que 15 cigarros ao dia, qual que é a idade grande? Boa, 35 anos. Ótimo. Isso aqui é clássico também, 35 anos. Ou seja, a mulher que tem mais de 35 anos e fuma mais de 15 cigarros, ela vai ter que escolher ou o cigarro ou o anticoncepcional combinado. Os dois não podem de jeito nenhum. Aí você fala, ó, ou cigarro, se for mais de 15 cigarros. Lucas, se for qualquer cigarro de 1 a 15, né? Se for menos de 15, de 1 a 14, no caso, né? Aí a categoria 3 também não pode, né? Categoria 3 a gente vai preferir outros métodos, mas mais de 15 cigarros e mais de 35 anos não pode de jeito nenhum, contraindicação absoluta. E paciente que está amamentando. Até quantas semanas é categoria 4? Isso é outra coisa que eles adoram cobrar. Até quantas semanas é categoria 4 o uso de ACO combinado, né? De anticoncepcional, de hormonal combinado. O paciente teve bebê, está lá amamentando, primeira, segunda, terceira semana, quarta semana, pode usar o anticoncepcional oral combinado? Não. Quinta, sexta, sétima, oitava. Até qual semana que é categoria 4? Chuta aí. Joga o número. Vai lá. Ótimo. Olha só, 6 semanas. Perfeito. 6 semanas é a nossa indicação. Nosso tempo limite aí. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que vocês precisam anotar bem. Deixar bem anotado, porque eles adoram, eles amam essas coisas. Tá? 6 semanas pós-parto é categoria 4 de amamentação. Né? Câncer de mama atual, essa ideia do fumo, né? do tabagismo, mais de 15 cigarros após os 35 anos. E a MTVP, TEP, atual ou prévio, não importa. Né? E enxaqueca com aura. Tá bom? Importantíssimo isso aqui. E com certeza vai estar na prova de vocês. Tá bom? Vamos seguir então, se não ficou nenhuma dúvida. Questão de número 90. Atingimos a 90 aí, minha gente. Vamos ver quanto tempo a gente tem. A gente tem ainda mais alguns minutinhos. Vamos ver até onde a gente chega aqui. O gestor de município de pequeno porte pretende organizar os serviços de atenção primária de saúde a partir de meados de 2023, fazendo a transição do modelo tradicional vigente no município, né, integralmente composto por especialistas focais, lotados em unidades básicas de saúde para a estratégia de saúde da família, né, equipes de saúde da SF, agentes comunitários de saúde, núcleos ampliados da família, o NASF, né, que a gente não pode mais criar NASF novo, a gente pode remanejar os que já existem, enfim. Para isso, ele pretende utilizar os dados do Censo Demográfico do IBGE de 2022, e, de acordo com o Censo Demográfico de 2010, o município possuía 12.366 habitantes, tá bom? Então, a partir dos parâmetros avaliados em ambos os censos e conforme as recomendações da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde, quais são as ações corretas a serem indicadas para a reestruturação da PS pretendida no município? E aí, minha gente, questão dificilzinha, tá? Vamos lá. Definição do número de SS por SF com base em critérios demográficos e socioeconômicos fornecidos pelo censo em dados epidemiológicos do município? O que vocês acham? Lucas, será? Parece bom, né? O que vocês acham? B. Implantação de pelo menos um NAS. A gente não pode mais implementar, né? A gente não pode mais criar nenhum novo.
Definição da modalidade das equipes de saúde bucal que não compor as ESF. E vocês vão lembrar que a equipe de saúde bucal ela não faz parte da equipe básica que a gente tem, nem na atenção primária, enfim, não faz parte. Ah, Lucas, mas é bom que tenha, com certeza, né, mas não faz parte. Implementação de pelo menos 13 EFF. E esse aqui que exigiu um pouco mais de malandragem, né, que a gente tem que lembrar o número específico de habitantes para cada ESF. Alguém arrisca dizer? Qual que é a relação de habitantes que a gente tem que ter para cada equipe de saúde da família? Tem um númerozinho mágico, lembra? É alguns mil, né? Quanto que é? Coloque para mim. Isso aqui é importante, a gente lembra que é uma coisa que é eventualmente cobrado. 3.500? 4.500 é muito. Jesus amado. 2.300? E agora? Oh, tá aqui, ó, gente. Entre 2.000 a 3.500, tá? Entre 2.000 a 3.500. E aí depende da condição do município. Porque você sabe bem, enfim, tem município que você trabalha ali com uma equipe, às vezes eu já trabalhei em um município que tinha 1.300 habitantes, no município inteiro, né? Mas era uma demanda que tinha para mais de 30 atendimentos por dia, se deixasse. Então, enfim, tem municípios que você tem uma exigência, uma demanda do serviço de saúde que você tende a deixar uma ISF a cada 2.000. Mas tem algumas características de alguns municípios, por exemplo, de Florianópolis, né, que tem uma PS mais estabelecida, enfim, tem alguns municípios que os habitantes usam pouco, tem poucos usuários da UBS, né, muitos têm planos de saúde, enfim, usam pouco o serviço, trabalho em horário comercial, o posto fica aberto em horário comercial, vão pouco o posto de saúde, então você pode alargar isso para 3.500. Tá? Então vai variar de acordo com as condições socioeconômicas da utilização, enfim, do local. E eu coloquei aqui especificado para vocês, na ideia da equipe de saúde bucal, de não fazer parte, né, da equipe obrigatória que a gente tem ali, né, e eles não são coletados, consolidados a partir do censo demográfico, enfim, e esse número aqui que teria que ter pelo menos, então, 4 equipes para essa população, né, certo? Show de bola. Então essa aqui é a letra A mesmo, que é a única que sobrou para a gente aqui, as outras estão todas incorretas, ok? Questão de número 91. Questão de número 91. Uma mulher com 40 anos é encaminhada da unidade básica de saúde para um ambulatório de referência em neurologia devido a cefaleia. Relata que apresenta episódios de cefaleia hemicraniana acompanhada de náuseas, escotomas visuais. Olha só, essa paciente que tem uma enxaqueca aqui com aura, ela não pode utilizar anticoncepcional oral combinado, né? Desde a adolescência. E que aos 30 anos fez tratamento com propranolol, aqui está escrito certo, ó, propranolol, o que reduziu significativamente o número de crises de cefaleia que passaram a ocorrer 2 vezes no mês. Acrescenta que, no entanto, há 3 meses a frequência dos episódios aumentou, tornaram-se diários, com despertares noturnos, ela acordou à noite por causa da dor. Aumento da intensidade, e no momento descreve cefaleia como holocraniana. Mudou a característica, mudou a intensidade, está acordando ela à noite. O que é isso? São red flags. Tá? Na situação, a conduta adequada para o caso é fazer o quê? O que vocês acham? Reiniciar o uso do proprano? Realizar a punção lombar? Solicitar ressonância magnética de encéfalo ou iniciar tratamento com amitriptilina ou outro tricíclico? A amitriptilina a gente usa para cefaleia atencional, né? É o tratamento crônico ali que a gente tem para cefaleia atencional. Não é para o caso aqui que a gente tem de enxaqueca. E o importante, ótimo, ó, teve gente que colocou, olha, vamos reiniciar o propranolol. Não, a gente vai ter que fazer uma ressonância magnética, por quê? Porque ela tem red flags, ela tem sinais de alerta para a enxaqueca dela, ó. Cefaleia de início após 55 anos, cefaleia intensa de início súbito, tá? Isso aqui lembra pra gente muito um AVE, um AVE hemorrágico, né? Um aneurisma. Cefaleia com característica progressiva, aqui cai no nosso paciente, né? Está aumentando de frequência, está aumentando a intensidade, o que não era habitual. Refere que cefaleia piora significativa com decúbito, tosse, espirro, esforço ou, enfim, manobras de valsalva, né? Cefaleia de início recente em paciente com neoplasia, alguma doença sistêmica, HIV ou gestante. Cefaleia em paciente com história de queda ou TCE recente. Cefaleia com achados sistêmicos de febre, rigidez de nuca, rasgo cutâneo, não é o caso, né? Cefaleia com sinais neurológicos, alteração da consciência, convulsão. Cefaleia associada a edema de papila. Vômitos precedendo a cefaleia. Cefaleia que atrapalha o sono, olha só, que atrapalha o sono, acorda paciente à noite, né? Ou então uma cefaleia acompanhada por hipersensibilidade local, entre uma região de artéria temporal, por exemplo. Então ela tem red flags, ela tem sinais de alerta para a gente ter que pedir um exame complementar nesse caso. Tá bom? Isso é importante para a gente. Certinho? Batemos então 4 horas aqui. Vamos marcar que paramos na questão de número 92. Questão de número 92. E aí eu vou trazer uma última atualização antes de a gente ir, que vai ficar de tema de casa para vocês. Tá? Vocês ficaram sabendo que mudou a escala de coma de Glasgow? Faz muito tempo, né? Teve um tal de Glasgow P. O que é isso aí? Glasgow P. Lembra que mudou? Alguém lembra o que é esse Glasgow P? Ah, Lucas, eu lembro que o Glasgow normal pode ir de 3 a 15. Com o Glasgow P, o que muda na pontuação? Ela pode ir de quanto até quanto? E aí, gente? Deixa eu ver se eu acho que é alguma coisa que eu não resisto, né? Tem que mostrar para vocês.
Que resposta aqui, ó. O que mudou? O que tem isso aí, Glasgow P? P de quê? Me ajuda, me fala então se vocês ouviram falar disso ou é totalmente novidade para vocês. Novidade, gente? Alguém me ajuda aí, Glasgow P, P de quê? Novidade, olha só. Glasgow P é P de pupila, tá? Então vou apresentar para vocês, tinha uma imagenzinha que é inclusive do Ministério da Saúde, né? Olha só. Agora tem a resposta pupilar. Lucas mudou tudo? Não, ele vai ter que falar para ti na questão, né? Glasgow P, tá? E aí esse Glasgow P ele vai descontar da pontuação do Glasgow normal. Então, se você tem uma pupila que está reagindo normal bilateralmente, ok, é pontuação zero e continua, né, de 3 a 15. Agora, se eu tenho apenas uma pupila que reage ao estímulo luminoso, né, que é fotorreagente, aí eu vou ter que descontar um ponto, tá? E se nenhuma reage, eu desconto 2 pontos, tá bom? Então, se eu tenho, por exemplo, isso aqui é interessante para aqueles pacientes que estão com um Glasgow, por exemplo, de 9. A gente tem um paciente com um Glasgow de 9 que está sem reação pupilar nas duas. Meu Deus, esse paciente está com TCE grave, né? Então a gente desconta 2 pontos do 9, ele fica com Glasgow de 7, a gente intuba, indica ressonância e manejo de TCE grave, tá? Então o Glasgow P é o quê? É P de pupila. Se as duas reagem normalmente, tranquilo, vida que segue normal. Agora, se uma só está reagente, a gente desconta 1 ponto. Se as duas não reagem, a gente desconta 2 pontos, tá? E a pontuação do Glasgow P pode ir de 1 a 15, então tem esse desconto da pontuação do Glasgow normal, ok? Me veio só na ideia, eu nem ia falar com vocês, mas eu lembrei durante uma questão que a gente estava fazendo de trauma. Então tá bom, chegamos ao fim.